Crocheteiras e crocheteiros, hoje, minha gente, eu vou ensinar a vocês esse conjuntinho aqui que ainda está nas minhas mãos, que é um conjuntinho do Shrek. Ó, que coisinha mais linda deste mundo. Então, eu quero ensinar esse conjuntinho pra vocês já devem ter visto a fotinho aí na thumbnail. E para fazer esse conjuntinho, gente, eu gastei um novelo de ame na cor abacate, tá? E gastei 2 novelos de Egito na cor marrom. Por que eu usei Egito? Porque eu não tinha ame na cor marrom. Então, eu tive que usar Egito 2 fios, 2 cabos. Mas eu usei 2, tá? Para fazer o sapatinho, o colete. Então, vocês já ficam sabendo aí. O tex da ame é 516, do Egito é 300. Então, assim, eu usei duplo aqui. Ficou mais grossinho também, poderia ter usado ele fininho, tanto faz. Mas aí é bom que rendeu o trabalho e ficou do jeito que eu queria a peça, tá, gente? Vou usar também, deixa eu ver onde tá, porque sumiu daqui da minha frente. No mínimo eu derrubei em algum lugar. Peraí, achei, gente. Agulha número 3. Tesoura, agulha para poder fazer os meus acabamentos. Agulha de tapeçaria. Eu tenho uma fininha que eu gosto muito de usar. Deixa eu ver se ela tá aqui. Gente, é complicado, né? Eu vim correndo para fazer essa abertura. Ó, eu uso essa daqui. Usei etiquetinhas AP Mundo Laser, vou falar aí no vídeo. Usei também uma fivela para esse cintinho. Eu acho que eu não medi, eu vou medir agora para vocês também. Ela tem aqui, na parte de trás, ó, 2,5 centímetros, quase 3, mas acho que é 2,5, ó, aqui na parte de trás, tá? Foi essa daqui que eu comprei, aqui ela tem, é isso aí mesmo, ó, 2,5, tá? E por 3,5, minha coisa tá toda suja. Foi isso aqui que eu usei, pro sapatinho eu não gastei nada, só linha mesmo. Usei esse molde de PVC aqui para sapatinhos, esse aqui é o número 9, acho que é 9 centímetros, né? Mas esse sapatinho nosso, ele tem 10 centímetros. Eu deixo o link aí para vocês na descrição, de onde eu compro, como que eu faço, eu deixo tudo aí para vocês, tá? Lembrando que eu fui fazendo a roupa e gravando, então pode ser que eu repita alguma informação aí, ou de repente eu corte. Mas é isso. Vamos ao passo a passo. Bom, para o gorrinho, nós vamos usar o fio ame na cor abacate, tá? Para começar o nosso gorrinho, eu vou aqui fazer um anel mágico. Começar a nossa subida com 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. E dentro do meu anel mágico, eu vou fazer mais 11 pontos altos. Ao todo, nós vamos ficar com 12. Vou fazer aqui dentro e já volto. Assim. Prontinho, fizemos aqui os nossos 12 pontos altos. Fechei o meu anel mágico. Vou vir aqui na terceira correntinha e vou fazer um baixíssimo. Vou aproveitar e vou prender meu fio ali pra cima, que eu vou começar a fazer o acabamento dele. Ó, vou dar uma altura no meu ponto aqui e vou passar na frente desse segundo ponto depois das correntinhas. E vou vir aqui no terceiro, ó. E vou passar com o fio aqui na frente. Pra gente esconder esse... E fazer um acabamento. Esconder aqui e fazer um acabamento, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho a da minha correntinha e aqui eu tenho desse ponto. E assim eu consigo esconder. Agora, eu ajeito ele. Eu tô colocando o fio errado, olha, gente. Eu fico querendo fazer o acabamento do fio, tá vendo? Ó, vou puxar aqui agora, não deixa muito repuxado, venho aqui na frente e trago as duas laçadas e faço um ponto baixo. Tá vendo? A gente ficou aqui, ó, com... aqui é o da correntinha e esse aqui é desse ponto aqui, tá? Vou subir 2 correntinhas, que equivalem aqui a um ponto alto, e dentro de cada ponto eu vou fazer 2 pontos altos, ó. Aproveitando e escondendo aquele fio ali que eu fiz a maior confusão para poder esconder ele. Mas eu vou aproveitar e já vou escondendo, ó. Então, são 2 pontos altos para cada ponto da carreira de base. Então, se eu tinha 12, eu vou ficar com 24 pontos. Vai fazendo de vocês aí, eu vou fazer e já volto.
Voltei aqui para os iniciantes, ó, aqui aquele baixíssimo que nós fizemos para prender na correntinha. A gente vai pegar ele aqui e vai fazer os nossos dois pontos altos, ó. Pegamos aqui e fizemos. Fizemos. E agora a gente vai fazer naquele que a gente passou na frente, a gente vai pegar tudo, ó. Pegamos todo ele e vamos fazer os nossos dois pontos altos do mesmo jeitinho. Peraí que eu puxei errado o fio. Pronto, fizemos aqui. Vou cortar esse fio aqui. Cadê minha tesoura agora, gente? O bichinho sumiu, ó. Já vou cortar aqui, porque eu não tenho necessidade mais de ter ele. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos vir aqui na terceira correntinha, prender com baixíssimo, dar uma altura no ponto, passar pela frente dele e vir aqui no terceiro, contando com a correntinha. 1, 2, 3, ó. E passa aqui pra frente. Fizemos isso mais uma vez, puxo ele para ele não ficar tão longo e trago meu fio para frente, fazendo um ponto baixo e duas correntinhas que equivalem a um ponto alto. Vou fazer aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base e um ponto alto sozinho. Agora a sequência é essa: 2 pontos altos e um ponto alto sozinho. Então, a nossa sequência agora vai ser essa. No intervalo de um aumento para o outro, um ponto alto sozinho. Vou dar a volta e já volto. Ó, chegamos aqui, a gente vai fazer um aumento. E no último aqui, a gente vai fazer o quê? Um sozinho. Pegamos aqui todas as nossas laçadinhas e vamos fazer um sozinho. E vamos repetir essa sequência, a mesma coisa, gente. Fechamos aqui com um baixíssimo, pegamos o ponto, dá uma altura, vai vir aqui no terceiro, pula aquele ali, vem aqui pra trás, ó. Vamos ajeitar aqui pra ficar bonitinho. Puxei demais, ajeito meu ponto, ó. Vamos aqui fazer um ponto, isso, e vem aqui na frente e faz de novo. Agora, a sequência é a seguinte, vamos lá. Subi aqui meu ponto alto, né? Nossa, deu uma barriguinha aqui nesse aqui, peraí. O que eu fiz aqui de errado? Ah, é a correntinha que ficou ali, ó. Não tem jeito, não. Deixa eu fazer ele menor, pronto. Menor não, fazer ele menos puxado, puxei demais, né? Então, vamos lá. Pronto. Aí, gente, é o seguinte, subi aqui, igual eu tava fazendo nos outros. Aonde eu tenho um ponto alto sozinho, eu vou fazer um aumento, tá? E aonde eu tenho o aumento, eu vou fazer ponto alto. Então, vai ficar assim, um aumento, 2 pontos altos. Um aumento, ó, e 2 pontos altos de intervalo. 1 e 2. Aqui, um aumento e 2 de intervalo entre um aumento e outro, ó. 1 e 2. Exatamente assim. Vou dar a minha volta toda agora e já volto. Chegamos aqui, então, nós fizemos o quê? Um aumento, e aí a gente vai terminar com 2 pontos altos. Desse jeitinho aqui. Vamos fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo, pegar na terceira correntinha, dar uma altura, vir aqui no terceiro ponto e trazer o fio para trás. Pronto, e vir para frente. Agora, mais uma vez, a gente tá em cima de um ponto sozinho. Então, a gente pode fazer aqui um aumento, ó. Ele já veio para depois do ponto. Então, eu quero sempre fazer um aumento em cima do ponto que eu não tenho aumento. Então, vou fazer aqui um aumento. E agora, a nossa sequência é um aumento e 3 pontos altos de separação. Vou fazer aqui a mesma coisa que eu tô fazendo. Agora, depois de 3, eu vou fazer um aumento. Faço um aumento e 3 de separação. Vou fazer os 3 sozinhos. Então, vou dar essa volta agora e já volto para poder explicar melhor para vocês. Tá? Volto, já volto. Olha só, gente, chegamos aqui, então, fizemos essa circunferência com 3 pontos de intervalo entre um aumento e outro. Olha só,
Se você medir aqui agora, eu vou dar o pulo do gato para vocês. Se vocês medirem aqui agora, vai dar 12 centímetros. 12 centímetros por vezes 3,14, que é o valor de π, você vai ter quase 38 centímetros de circunferência. É a mesma coisa que se você pegar aqui, ó, e fazer assim, tá? Então, a gente quer um gorrinho de 38 a 40 centímetros. Você pode parar por aqui e fazer. Porque na hora que você desce, ele vai ficando um pouquinho mais larguinho. Então, é aqui que você vai parar. Ju, eu quero um maior. Se você continuar fazendo pontos altos aqui, ele vai ficar com 14. Pode ver que eu desmanchei, porque eu fui ver quanto que ia ficar. Vai ficar com 14 centímetros. Vezes 3,14, que é o valor de π, vai dar 42, 40 e poucos. E ele vai ficar com um pouco mais ainda. Então, eu vou parar por aqui, porque para mim, o meu neto tem 2 meses e eu preciso de um gorrinho menorzinho. Se você quiser continuar, fica à vontade, porque se você tem uma cabeça maior para fazer, uma criança maior, então você vai ter que continuar. Só fazer essa continha que eu falei. Ah, ele tem 45 centímetros de cabeça. Divide por 3,14, que você vai saber quanto que você vai ter aqui de diâmetro, ok? Então, é só isso. Agora, o que a gente vai fazer? É seguir descendo carreira ponto sobre ponto. Fiz ali o meu fechamento. E agora, eu vou descer aqui, ó, ponto sobre ponto. Vou descer aqui em torno de... Eu acho que vai dar em torno de 6 ou 7 carreiras. Eu volto para falar com vocês, porque é rapidinho. Eu quero ver se eu faço um arrematezinho no final. Então, eu tenho que fazer aqui, para uma criança de 1 a 3 meses, em torno de 14 ou 15 centímetros de altura. Então, eu vou fazer isso aí, só que eu devo fazer menos um pouquinho, porque eu quero fazer a carreira de acabamento. Então, é só seguir fazendo agora ponto sobre ponto, e eu já volto para dizer para vocês aonde é que eu parei, ok? Vou fazer aqui, ó, e já volto. Vai ficando assim, fechadinho. Gente, olha só. Então, aqui eu fiz mais 7 carreiras, tá? Além da 1, 2, 3, 4, 5 que a gente tinha feito com aumentos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Até aqui, ó, a gente ficou com, deixa eu ver aqui, 12 centímetros e meio, ok? A gente tá até aqui. Então, agora eu vou parar e vou fazer o acabamento que eu falei que eu queria fazer. Fiz aqui um ponto baixíssimo, vou vir aqui, ó, nessa correntinha, assim, ó, de trás para frente e fazer um ponto baixo e subir 2 correntinhas. E aí, no próximo, eu venho assim, fazendo em relevo, ó, um para frente, ó, um pegando aqui de frente para trás e o outro pegando de trás para frente, ó. Ok? Assim. E vou intercalando pra gente fazer esse acabamentozinho aqui dessa beiradinha, tá? Assim. Vou fazer isso aqui por toda a minha volta, ó, assim. E volto pra falar com vocês o que a gente vai fazer mais, ó. Vai ficar assim, só pra dar um acabamentozinho. Ó, aí chegamos aqui. Eu fiz pela frente, vou fazer por trás, ó. Pronto. Terminamos aqui. Aí, o que eu vou fazer? Tem gente buzinando, oh, caramba, hein? Ó, venho aqui, baixíssimo outra vez, e vou fazer mais uma carreirinha, gente, ó. Venho de novo aqui, ele já tá em relevo, vou fazer em relevo de novo, subir 2 correntinhas, e aí, ó, o que tá pra trás, eu continuo deixando ele pra trás, o que tá pra frente, eu continuo deixando ele pra frente. E assim, a gente vai fazendo por toda a voltinha. É o gás passando, gente. Ó, assim. Vou fazer essa minha volta aqui também e já volto. Ó. Vai ficando assim, bem bonitinho o nosso acabamento. Ó, terminamos aqui. Eu vou cortar o meu fio e fazer o acabamento. Olha só. Agora, nós ficamos, ó, com esse gorrinho com 14 centímetros, ó. Tá vendo? 14 centímetros. Então, aí você vai fazer o tamanho que você achar necessário para a cabecinha da criança que você tá fazendo. Vou pegar aqui uma agulha e vou explicar a vocês como que eu faço esse acabamento. Eu sempre gosto de fazer para mostrar.
Aqui ficam uns buraquinhos, gente, por conta daquele acabamento que a gente fez. Mas, ó, é bem escondidinho, tá? Ó, é bem diferente se a gente fizesse aqueles pontos baixíssimos, né? Que dava uma cicatriz muito feia. Aqui é o de menos. Ó, aqui a gente pega o nosso fiozinho. E eu vou aqui, ó, tá vendo? Não tem a nossa correntinha aqui. Eu venho nesse segundo ponto aqui, ó, e vou imitar a nossa correntinha aqui, ó. Passo por dentro, puxo e volto aqui pra unir um ponto com o outro. Pronto. Certinho. Aí eu volto aqui, já levo lá pra baixo e já vou fazer aqui o meu acabamento do meu fio. Você pode também, esse fio aqui de algodão, ele é muito fácil de você fazer, embutir ele, que ele fica, né? Mas se você quiser também usar um pouquinho de cola, eu uso normalmente a cola pano da Teixe Pretinga, ela é ótima para acabamento. Você vem aqui, a cola, ela tá sem, até que tá saindo. Ó, vem aqui, coloca um pouquinho de cola aqui, corta seu fio e pronto. Acabamos essa etapazinha. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Um gorrinho muito pequenininho, né, gente? Oh, meu Deus. Ó, que coisinha mais linda que ficou. Então, agora a gente vai fazer as orelhinhas. Já volto. Ó, agora nós vamos fazer a orelhinha do Shrek. A orelhinha do Shrek, gente, ela é mais baixinha aqui. Então, eu quis fazer ela igualzinho, Então, tem que ser igual, ó. Vamos fazer aqui um círculo mágico. E vamos começar aqui com nossa primeira correntinha, que não vai contar como ponto, tá? Eu vou seguir aqui fazendo, ó, 1 ponto baixo, 2, vou fazer 8 pontos baixos aqui. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos baixos. Vou fechar o meu anel mágico. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar na correntinha de trás aqui, ó, do nosso ponto. Vou tirar esse fio daqui pra vocês verem. Nessa correntinha de trás aqui, ó, vou pegar e vou seguir fazendo 8 pontos. 1, 2, 3, 4. E tô aproveitando já escondendo o fio, você viu, né? 5, 6, 7 e 8. Pronto. Cheguei aqui no meu ponto. Vou virar aqui pra fora. Ó. E aí, a gente ficou aqui com essa laçadinha ali pra fora e aqui. Agora, eu vou subir, gente, deixa eu ver aqui, acho que eu subi 6 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5... Foram 6 carreiras. 6 carreiras de 8 pontos baixos, ó. Vou aqui, colocar um ponto aqui. Se você quiser, você pode marcar com um marcador, ou colocar um fio diferente, como você quiser. Deixa eu pegar aqui um marcador que tava aqui agora mesmo, que eu tava fazendo, e eu já não sei onde eu guardei, peraí, coloquei aqui. Ó, vou marcar aqui. E vou fazer os meus 8 pontos baixos, ó. Já fiz um... Agora, não é pegando laçadinha nenhuma, não. Tô aproveitando e ainda escondendo mais ainda meu fio, você viu, né? Ó, vou fazer aqui 8 pontos baixos, ou seja, um ponto sobre cada ponto da carreira de base, ó. A gente vai fazer igual a gente faz amigurumi, circular. A gente vai fazer assim. Ó, por isso que eu tô marcando o meu primeiro ponto. Como são... eu sou terrível pra fazer essas coisas menorzinhas, sabe, gente? Eu faço amigurumi, mas olha... Ó, cheguei aqui e fiz 8. Então, eu já tô... Vou fechar aqui, ó. Vou cortar aqui. Esse barulho é do meu computador, gente. Ó, já tô na segunda carreira. Vou tirar aqui. Ó, vou fazer aqui meu primeiro ponto. Vou marcar de novo e vou fazer o restante. Então, eu já tô aqui, ó, na segunda. Vou fazer mais 4... Ou seja, 6 carreiras e já volto. Bom, gente, agora chegamos aqui, fiz 6 carreiras além daquela que a gente tinha feito primeiro, tá? Então, fiz 6 carreirinhas aqui, agora a gente vai fazer o seguinte, vou fazer
um aumento nesse primeiro ponto. Opa. Vou marcar aqui o meu primeiro ponto desse aumento. E vou fazer o seguinte, o espaço de um sem aumento. Aí, a gente tinha 8, nós vamos ficar com 12, ó. Eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, faço um sem aumento, 6, outro com aumento, 8, um sem aumento, 9, um aumento, 11 e um sozinho, 12. Fiz aqui, já começou a abrir. Agora, deixa eu ver como foi que eu fiz com isso aqui, que eu já não lembro mais. Espera aí. Foi sim, ó, vou fazer aqui, ó. 1 e vou colocar meu marcador. Depois, eu vou fazer mais 2, 3 e 4. 4 pontos baixos. Depois dos 4 pontos baixos, eu vou colocar um meio ponto, ok? E um ponto alto, tá? Depois, eu vou fazer um ponto alto alongado, assim, ó. Um ponto alto alongado, tá vendo? Deixa eu ver aqui, aqui vai ter um meio ponto, aqui um ponto alto. Um ponto alto alongado. Vou repetir e fazer um aumento aqui. Ponto alto alongado, você tira 1, depois você tira 2, depois você tira 2. Vou fazer um ponto alto alongado sozinho. E depois eu vou fazer mais um aumento de ponto alto alongado. Aqui, ó. Então, são 2 aumentos com ponto alto alongado. Ok? E depois eu vou repetir um ponto alto alongado sozinho. Então, ficou assim, tá? Depois do ponto alto, um aumento de ponto alto alongado, um sozinho, um aumento, outro sozinho. Depois, eu volto aqui e faço um ponto alto e um meio ponto alto. Ok? Bom, lembrei aqui, porque eu fiz faz um tempinho, eu tive que parar, agora eu tenho que ficar olhando. Peraí, deixa eu lembrar aqui o que foi que eu fiz. Tá, já lembrei. Ó, agora a gente vai fazer o seguinte. Esse meio ponto meu saiu meio feio, peraí. Deixa eu fazer esse meio ponto de novo. Meio ponto, tá. Agora, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, vou marcar um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui no 8º, eu vou fazer um aumento. Um aumento. Deixa eu ver se eu seguir fazendo aumentos. É isso mesmo. Fiz aumentos. Aqui eu vou começar a fazer aumentos, ó. Ah, tá, ali tá aumento. É porque eu achei que eu não tivesse feito, peraí. Aumentos de pontos baixos, tá, ó. Aumento de pontos baixos. Aumento. Mais um aumento. Mais um aumento. Deixa eu ver aqui. Se eu fiz só até aqui. Deixa eu ver em cima do meio ponto desse ponto aqui. Eu não fiz aumentos, é exatamente. Então, em cima desse ponto alto e desse meio ponto aqui, ó, eu não fiz. Eu voltei só com ponto baixo. E foi assim que eu fiz, ó. Os aumentos ficaram só aonde eu comecei aqui com ponto alto alongado e terminei aqui, ok? E aí, gente, pra fechar essa nossa orelhinha, eu vou fazer pontos baixíssimos. Assim, ó, nem vou marcar mais. Isso aqui é só pra gente dar uma estrutura na nossa orelhinha aqui em cima, ó. Pra ela ficar mais grossinha e mais abertinha, mais firme, né? Ó, desse jeitinho aqui que ficou. Ó, vou passando aqui o ponto baixíssimo por toda a volta.
até chegar ali do outro lado. Aqui foi onde a gente começou, eu corto meu fio. Corto meu fio e vou fazer aqui o acabamento dele, ó. Vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro. E aí, eu venho aqui, ó, nesse ponto que eu comecei, e vou fazer outro aqui, ó. Tá vendo, ó? Pra dar uma disfarçada aqui na nossa orelhinha. Jogo meu fio aqui pra dentro e arremato ele. Ó. Não repuxa, pra não repuxar a orelha, pra não dar erro. Repuxei demais, peraí. Pronto. Aqui eu posso cortar, ó. Aí, a gente vai acertar a nossa orelhinha assim, ó. Bem bonitinha. Oh, meu Deus, ficou tão linda essa orelha, gente. Agora é o seguinte. Ai, derrubei. Olha só, aqui é a parte onde a gente fez o acabamento, que ele fica... Se você fizer assim, ó, quase não dá pra ver. Quem não tem muita experiência... Deixa eu puxar vocês pra cá, que eu acho que vocês estão bem pra lá. Tava aparecendo até meu computador ali. Quem não tem experiência nem vai ver, mas a gente vê. Então, eu gosto de jogar isso aqui pra trás. Joguei para trás, vou deixar esse aqui de frente. E aí, a gente vai colocar as orelhinhas, gente, aqui, ó. A orelha do Shrek, ele é aqui, não aqui em cima. Isso não é um chifre, é uma orelhinha. Então, vamos colocar aqui assim, ó. Vamos colocar na nossa... Aqui, ó. Deixa eu pensar, na altura da cabeça. Vamos colocar aqui assim, ó. Então, a gente fez aqui, ó, 1, 2, na terceira, vamos colocar aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na 9ª carreirinha, a gente vai colocar a nossa orelhinha, tá? Então, a gente tem que colocar a orelhinha assim, ó, de frente. A gente vai ver o lado mais baixinho dela e vamos colocar assim de frente. Como que nós vamos colocar, Ju? Nós vamos colocar costurando. A gente tem a opção de colocar colando também. Tem a cola pano da Teixe Piratininga. Se você quiser depois colar um pouquinho, cola. Mas eu gosto, tudo meu eu gosto de costurar, sabe, gente? Eu gosto mesmo. Que eu acho que, ó, não custa nada a gente costurar. Então, eu vou vir aqui, ó, já dobrei, já vi que tá de um lado e do outro. Vou vir aqui, ó, na minha 9ª carreirinha, vou pegar aqui onde eu marquei e vou colocar o meu fio aqui, ó. Vamos fazer assim, peraí. Fazer assim que é melhor, ó. Até agora, gente, esse é meu WhatsApp, tá? Aí, fica no meu computador, ó. Assim a gente já começa a arrematar o fio, tá vendo? A esconder o fio, ó. Pronto, ó. Segurou. Foi para um lado e foi para o outro e tá seguro. Essa pontinha a gente corta. Vamos só conferir se tá no 9º mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aqui. Na 9ª carreira, na parte da frente. Deixa eu ver. É aqui mesmo que eu quero fazer. É. Então, vou pegar aqui. Pegar assim, ó. Pra dar mais um nozinho. E vou, gente, simplesmente colocar a minha orelha. Aqui, ó. É aqui que a gente tem que colocar. Segura. E aí, naquela alcinha que a gente deixou, a gente vai pegar, ó. Peguei. Tem mais alcinha aqui. Vou pegar. E assim a gente vai costurando, ó. Opa. Peguei. E vamos virando aqui, ó. Vai apertando ela aqui, ó. E vai vendo aonde que ela vai conseguir ficar, ó. Tinha que dar nó, não tinha? Ó. E vamos girando, não deixa ele sair do lugar, não, ó. Vamos girando. Vai apertando ele pra lá, pra cá, e vai girando. Dá pra pegar do outro lado, ó. Aqui, a gente vai pegar aqui, ó. Ó, chegamos. Ai, bati.
Bati na câmera, gente. Ó, ficou bem seguro. Se você quiser agora continuar ainda fazer mais, pode, ó. Agora que ele já tá bem seguro, você já pode vir e colocar até mais pra cima aqui, ó. Pra poder firmar bem isso aqui, ó. A gente volta por aqui. E vamos colocando, ó. Custa nada, né, gente, ó. Pra ficar bem seguro a nossa orelhinha. Pronto, acho que agora foi, hein? Ó, joga lá pra trás. E arremata o nosso fio. Esconde e arremata. Vou colocar também do outro lado a orelhinha. Eu faço assim mesmo, gente. Eu vou e volto, pra não ter perigo de sair, ó. Pronto, mostrei pra vocês como que eu faço. Agora, a outra orelhinha, como que nós vamos colocar? Do mesmo jeitinho, ó. A gente vai pegar aqui, dobrei e vou colocar aqui do outro lado. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, tá? Vou fazer e já volto. Bom, ficou assim, muito lindo, graças a Deus. Então tá, fizemos o gorrinho, tá? E agora, nós vamos pro coletinho. Vou escolher a cor aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Espera aí, aguenta aí, é rapidinho, de um vídeo pro outro. Gente, é o seguinte, eu acabei de ver que eu não tenho a linha marrom da AMI. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o Egito. O Egito também é 100% algodão, o tex dele é 300, tá? Então, não vai ter problema nenhum, que a gente pode usar ele duplo, sendo que o tex do AMI é 500 e... Deixa eu lembrar. O tex do AMI, 516. Então, se aqui o tex é 300, vai dar bem certinho. Por que que eu tô mostrando isso aqui pra vocês? Ó, eu vou pegar um novelo e vou dobrar assim, ó, a parte de dentro dele. Ó, dobrei. E aí, eu vou conseguir tirar essa parte aqui do meio. Eu vou fazer isso porque eu poderia pegar 2 novelos aqui e usar. Mas eu vou fazer isso aqui pra gente ver se eu vou conseguir usar um novelo só pra fazer as 2 pecinhas. Porque eu tô fazendo pra um bebezinho de... vai fazer 2 meses, né, gente? Então, até pra eu poder mostrar pra vocês e falar, olha, gastei só um mesmo e vocês podem comprar. Ou vocês compram um AMI também, tá? Ó, fiz assim, tirei. Pronto, tirei. E aqui, provavelmente, eu vou conseguir achar... Deixa eu embolei aqui, ó. Vou achar a ponta. Ai, agora eu embolei o negócio. Normalmente eu pego isso com tanta facilidade. Peguei. Aqui, ó. A ponta tá aqui. Ó. Então, eu peguei a ponta de cá. Ó, deixa eu desembolar. Ó, peguei a ponta de dentro e vou pegar a ponta daqui de fora. Então, estamos resolvidos e a gente consegue usar 2 cabos do mesmo jeito, tá? Se você comprou a linha aí mais grossinha, a AMI vai te resolver, você vai usar um só. Isso aqui é pra eu tentar resolver o meu problema, tá, gente? AMI você vai encontrar na cor também, ó. Então, peguei aqui as 2 pontinhas, enquanto eu tô falando com vocês, nós vamos usar 2 fios, tá? Vou jogar esse meu fio aqui pra dentro do suporte e já volto, peraí. Olha só, vou fazer, já comecei a fazer aqui as correntinhas que eu tava fazendo uns testes. Eu vou fazer a circunferência da cabeça da criança. Eu poderia fazer um pouco menor, porque é um casaquinho, né, um coletinho, só que eu não quero que ele fique muito em cima, então eu vou fazer mais larguinho mesmo. Todo top-down a gente já faz do tamanho da circunferência da cabeça, porque como que você vai passar, né? Porém, isso aqui, como é um colete aberto na frente, você pode fazer até menorzinho um pouquinho. Mas eu não vou fazer assim, eu vou fazer exatamente com o tamanho da cabeça dele, que é 38 centímetros, ó. Vou aqui continuar fazendo 38 centímetros pra gente ter uma base de tamanho. Vou fazer aqui 38 centímetros, que é a cabecinha dele, ó. Vou continuar medindo aqui. Deixa eu ver. Ó, eu tenho mais ou menos aqui 38 centímetros. Se eu puxar um pouquinho, eu tenho 38, tá vendo? Porque ela dá uma esticada depois. Eu vou contar agora quantas correntinhas eu tenho aqui. Por quê? Eu preciso que essa quantidade de correntinhas seja divisível por 4. Já explico por quê. Então, eu vou contar e já volto e já explico pra vocês por que tem que ser divisível por 4.
Fazendo as contas aqui, tinha 71 correntinhas. O que eu fiz? Arredondei para 72. Por quê? O top down que nós vamos fazer, ele é quadradinho. Nossa, fiz um retângulo, né? Mas tudo bem. Só que ele é aberto aqui, ok? E aqui a gente tem a parte que a gente vai fazendo, tá? Que a gente vai fazendo os cantinhos para fazer o bracinho e tudo. Se eu tenho 72 pontos dividido por 4 dá 18. 18 eu vou ter 18 aqui, 18 aqui, 18 aqui e teria que ter 18 aqui. Porém, é metade por metade, então eu coloco 9 aqui e 9 aqui. Por isso, divisível por 4, ok? Então, você pode fazer aí com 12, com 14, com 16, e aí você vai fazendo e divide aqui na frente para poder ficar bem certinho, tá? Se tiver 15 aqui, aqui vai dar 7,5, então é melhor não. Então, você coloca número par para dividir e ficar bonitinho aqui as numerações aqui na frente também, ok? Então, o meu deu 72, que deram 18 pontos. Então, eu volto aqui, se você quiser fazer maior, você já sabe que tem que ser divisível por 4, você vai fazer a mesma coisa. Então, eu contei que eu tenho que, no início daqui, eu tenho que fazer 9, que a gente vai fazer uma frente primeiro. Nesse último ponto, eu vou subir 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto, venho no quarto ponto, na quarta correntinha, e faço mais um ponto alto. E vou fazer aqui, ó, 9 pontos altos, contando com aquela correntinha. 3, 4, vou fazer os meus 9 pontos altos aqui e já volto. Bom, olha só, fizemos os nossos 9 pontos altos. Vou fazer uma correntinha e vou seguir fazendo os meus 18. No próximo ponto seguinte, eu vou fazer aqui 18 pontos altos, ó. Ponto sobre cada correntinha de base. Já tô no terceiro ponto alto, vou fazer mais 15 e já volto. Fizemos os nossos 18 pontos altos e agora a sequência é a seguinte: correntinha e sigo fazendo os meus 18 pontos altos de novo, ok? Então, eu vou só repetir aqui para mostrar para vocês. Vou mostrar aqui, ó. Fizemos aqui esse cantinho, esse cantinho. Então, eu tenho 18 pontos aqui, 18 pontos aqui. Vou fazer uma correntinha e continuar com 18 e uma correntinha e depois eu faço 9. É assim que vai ficar o nosso trabalho. Então, eu vou fazer os meus 18 pontos aqui e volto para mostrar de novo, né, para quem é iniciante. Então, vou fazer os 18 e já volto. Como eu falei, os meus 18 pontos altos, vou fazer uma correntinha e vou continuar aqui a sequência de 18 pontos altos, tá? A gente tá fazendo aqui os nossos 4 cantinhos que eu falei. Vou seguir fazendo os 18 pontos e já volto. Vai ficando assim. Feitos os nossos 18 pontos, eu faço uma correntinha e vou terminar com 9 pontos altos, como a gente tinha feito ali no desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto. Resolvido. Fizemos aqui o nosso início do nosso top down. Ó, ele vai ficar assim. Tá vendo? Ó. Desse jeitinho aqui. Agora, a gente vai fazer voltando. Pra voltar, a gente vai subir aqui. Vou virar, peraí. Vou vir no primeiro ponto aqui e vou fazer um ponto baixo assim, ó. E 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Em cada ponto de base, eu vou fazer um ponto. Assim. Ó. Deixa eu puxar aqui, que tá embolando. Agora que eu vi que esse fio marrom aqui é mais difícil de vocês enxergarem. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui da claridade. Mas é porque é marrom o colete, não tem como. Gente, peraí que meu fio embolou, peraí. Ó, a gente vai fazer aqui um ponto em cima daquele Vzinho que a gente já tinha feito. Então, a gente tinha 9, ficamos com 10 pontos. Agora, gente, aqui dentro desse V, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha e mais 2 pontos altos. Porque eu quero que esse aqui fique uma quininha bem
Ó, eu quero que fique uma quina bem legal, tá? Normalmente, eu gosto que isso aqui fique redondinho. Mas para esse top-down aqui, para esse coletinho, eu quero que ele fique quadradinho mesmo. Então, eu vou seguir fazendo isso. Agora, ponto sobre ponto, ó. Ponto sobre ponto. Se você quiser mais redondinho, top-down, é só você colocar só um Vzinho. Igual aqui, um ponto, uma correntinha, um ponto. Ele vai ficar mais arredondado. No meu caso, eu quero ele mais quadrado mesmo. Então, eu vou colocar 2 pontos e uma correntinha. Vou seguir fazendo aqui ponto sobre ponto até chegar ali do outro lado e já volto. A gente chega aqui até o último ponto e faz um ponto. E dentro do V, a gente vai, dentro desse espaço de correntinha, nós vamos colocar 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Então, em todos os espaços de correntinha que a gente tem, a gente vai fazer a mesma coisa e depois seguir ponto sobre ponto. Vou fazer isso até chegar aqui, ó. Então, aqui, nesse espacinho, eu vou fazer a mesma coisa, colocar 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, seguir ponto sobre ponto, e a mesma coisa eu vou fazer aqui, e depois ponto sobre ponto. Vou fazer até aqui e já volto. Ó, ficando assim, depois que a gente fez, ele fica bem quadradinho, como eu falei, tá vendo? Ó, que bonitinho. E aí, agora, gente, a sequência é essa. Eu vou voltar aqui mais uma vez para mostrar para vocês. Vou virar o meu trabalho. Vou vir no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo e subir 2 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Para cada ponto de base, eu vou colocar um ponto, ó. E até em cima daqueles 2 pontos que nós fizemos para fazer a nossa quina, o nosso V, até em cima dele, nós vamos fazer ponto sobre ponto, até chegar na correntinha que a gente fez de espaço no trabalho, ó. Vou fazer ponto sobre ponto. Assim mesmo, pronto. Terminei aqui de fazer ponto sobre ponto, cheguei na correntinha, agora sim eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali embaixo. 1, 2 pontos, uma correntinha e mais 2 pontos. Pronto, fiz aqui o meu aumento aqui nos cantinhos e volto fazendo ponto sobre ponto. Gente, essa é a sequência. Vou fazer carreiras de idas e voltas até eu ter a altura da cavinha do bracinho. Levando em consideração que eu estou fazendo isso para uma criança de menos de 2 meses, vai completar 2 meses, então, a gente sabe que o negócio vai ser bem pouquinho, né? Vou ver aqui quantas carreiras eu vou fazer, já volto para falar com vocês. Então, vai ser isso, ó, ponto sobre ponto, em cada quininha eu vou colocar 2 pontos e uma correntinha. Nessa correntinha aqui eu ponho 2 pontos, uma correntinha, 2 pontos. E vou seguindo fazendo. Vou fazer as minhas carreiras e volto para falar quantas carreiras eu fiz, ok? Olha só, gente, fiz aqui 4 carreirinhas. Vou mostrar para vocês que o coletinho deveria ser um pouquinho mais larguinho, acredito eu. Mas o meu neto, ele é magrinho. Aqui a gente ficou com daqui, aqui, deixa eu ver. Ó, peraí. Eita, peraí. Vou colocar daqui até aqui, ó. Deixa eu ajeitar bonitinho. Bom, 19 centímetros. Já tá de bom tamanho nossa cola aqui, ó. Já pra mim, acho que já tá de bom tamanho. Eu vou parar por aqui, porque a gente vai fazer assim, ó. Ele é um colete, né? Eu não posso deixar isso aqui muito largo. Então, eu vou parar por aqui, nessa minha ida e volta. O que que a gente vai fazer agora? Acaba que aqui vai ficar maior até, porque eu vou fazer mais uma carreira, né? Então, de qualquer forma, vai ficar um pouquinho mais largo até. Ó, vou fazer aqui um ponto alto e vou seguir fazendo pontos altos, um sobre o outro, igual a gente já tinha feito. Vou fazer até aqui e já volto. Olha só, chegamos aqui, ó, eu vou vir aqui dentro dessa correntinha, eu poderia unir, porque olha só, gente, é assim que a gente faz, ó, lembra que eu dobrei? Então, aqui, ó, a gente vai unir essa correntinha com essa correntinha pra fazer aqui, ó, o lugar do bracinho. Eu poderia unir
aqui, ó, fazer um ponto alto aqui, unindo já lá do outro lado. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer um ponto alto aqui, dentro da correntinha, e um ponto alto aqui do outro lado, também na correntinha, assim. Por quê? Aí eu vou conseguir deixar ele um pouquinho mais larguinho. Lembra que eu falei? Eu falei, ah, não, acho que queria um pouquinho mais larguinho, porque é coletinho. Então, eu acho que assim eu vou conseguir fazer, tá vendo? Ó, assim eu vou conseguir deixar ele mais abertinho aqui embaixo. Então, agora, gente, é assim, ó, ponto sobre ponto. Depois que eu fiz essa ligação aqui, ó, é ponto sobre ponto. Ó. Vou fazer isso até chegar aqui de novo. Chegando aqui, eu volto para mostrar para vocês. Chegamos aqui, a mesma coisa. Na correntinha eu faço um ponto alto, dobro aqui o meu trabalho, né, pro lado certo, ó, pra ficar assim. E vou fazer também um ponto alto, ó. Aqui, um ponto alto na correntinha. Pronto, fiz aqui um ponto alto de cada lado. E vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base. Assim. Vou fazer até ali na ponta e já volto. Ficando assim. Olha que bonitinho. E aqui a gente ficou maiorzinho. Deixa eu contar aqui, deixa eu ver quanto que ficou. Que eu queria em torno de 20. Ah, ficou com 23, mais ou menos. Ficou isso tudo, deixa eu ver. Não, foi isso tudo não. Exagerada. 21 centímetros, mais ou menos. Ah, ficou... Ai, eu não tô medindo. Ficou mais ou menos isso mesmo. Ah, adorei. É isso aqui mesmo que eu queria, tá? Ai! Ó, então, gente, fizemos até aqui do outro lado. E agora, Ju? Agora é só você fazer a altura que você quer. Vou fazer carreiras de ida e volta. Vou virar o meu trabalho, fazer um ponto baixo aqui, duas correntinhas que equivalem a um ponto alto e ponto sobre ponto. Agora é ponto sobre ponto. Não tem mais segredo. Vou fazer só uma alturinha aqui, porque lembrando que é um nenenzinho de 48 centímetros, então eu vou fazer pequenininho mesmo essa altura. Mas você aí, o bebê, sendo do tamanho que for, você vai conseguir fazer, tá, gente? É só você ir seguindo aqui o que eu tô falando e seguindo aí a medida do neném, ó. Vou fazendo aqui. Na hora que chegar aqui, é só ponto sobre ponto, ó. Não tem mais segredo, não. Então, são carreiras de ida e volta. Eu volto para dizer para vocês quantas carreirinhas eu fiz. Não deve ser muita, não, porque o coletinho do Shrek, ele é curto. Então, eu não tenho necessidade de fazer muitas carreiras. Mas eu vou fazer umas aqui, ó. Ponto sobre ponto. Lembrando, ó. Tá tudo certo aqui. Vou fazer carreiras de idas e voltas. Então, aqui, ó, eu tô na primeira, né? Porque aqui eu deixei vago, ó. Então, tô na primeira carreirinha aqui depois da nossa cavinha. Mas lembrando que é um coletinho, então não devo descer muito, não. Devo descer aqui mais umas 2, 3 no máximo, não sei. Deixa eu fazer aqui e já volto. Bom, gente, já estamos num outro dia que eu tô fazendo. Olha só. Eu decidi fazer só 2 carreirinhas. Por quê? 2 além daquela que nós fizemos de emenda, né? Então, 2 carreirinhas. Ficamos aqui ao todo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas. Por que eu vou fazer pequenininho? Porque o coletinho do Shrek, ele é só no peito ali, um pedacinho. E a gente tá falando de uma criança desse tamanhozinho, assim, né, gente? Então, eu vou parar por aqui. Paramos por aqui, eu vou dividir aqui, ó. 1, 2, 3 no quarto. 1, 2, 3. Aqui, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Uma correntinha. Aqui no ponto, no início, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui dentro, um ponto baixo. Aí, eu vou fazer, ó, aqui entre uma emenda e a outra, um ponto baixo. Aqui dentro, um ponto baixo. Numa emenda e outra, um ponto baixo. Aqui dentro, um ponto baixo. Chegando ali onde eu falei. Aqui na emenda, um ponto baixo. Pronto, chegamos aqui, ó. 1, 2, 3 na quarta carreirinha. Vou fazer aqui um ponto baixo e fazer correntinhas pra gente poder amarrar aqui na frente.
Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Espera aí que eu vou contar e já volto. Fiz aqui, gente, 40 correntinhas. Nossa, enrolei tudo aqui. 40 correntinhas, ó. Tá? Que deu mais ou menos 20 centímetros de correntinha. E aí, eu vou voltar em pontos baixos. Fazendo assim, ó. Vou vir aqui no segundo ponto e faço ponto baixo. E volto fazendo pontos baixos aqui, ó. Até lá no outro pedaço, até no finalzinho da correntinha, ó. Vou fazer pontos baixos. Chegamos aqui, ó, tá virado. Chegamos aqui, eu vou continuar seguindo. Acho que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer mais um ponto aqui dentro, ó, pra ficar assim, mais bonitinho. E aí, eu vou continuar seguindo, fazendo aqui no meio, aqui entre um ponto e outro, aqui dentro, ó, entre um ponto e outro. E aqui eu vou fazer assim, gente, ó, fiz aqui entre um ponto e outro, vou fazer aqui no meio, vou seguir aqui, ó, aqui em cima da correntinha, vou seguir fazendo assim, ó, não vou fazer canto, não vou fazer nada, ó. E vou aproveitar pra ir escondendo o meu fio, pra deixar arredondadinho assim mesmo, ó. E vou aproveitar pra esconder meu fio. Puxei o fio errado aqui, peraí. Vocês vão ver um nozinho aqui no fio, ó. Eu fiquei sem paciência, porque ele deu uma emboladinha. Eu peguei, cortei o embolado e fiz um nó. Aí, já escondi ele, nem tá aparecendo. Ó, e assim eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Ó, por toda a nossa volta. Os cantos, eu vou simplesmente seguir, pular pro outro e vou fazer. Pra ficar arredondadinho assim, ó, tá? Eu não vou fazer canto. Aqui eu fiz uma correntinha, nem devia ter feito. Mas aqui embaixo, vamos deixar então essa pontinha. Aqui, ó, em cima, já que eu fiz a pontinha ali, eu vou deixar. Aqui em cima, nós vamos fazer isso, ó, ponto sobre ponto. Tô aproveitando pra esconder o fio aqui do início da carreira, ó. E vou fazer isso, ó, por toda a volta aqui, por toda a volta, toda a volta. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar de novo como que a gente vai fazer essa parte. Ó, chegamos aqui, eu vou fazer aqui um ponto, vou fazer aqui, ó, na correntinha um ponto, vou seguir aqui dentro, assim, ó, do jeito que a gente tava fazendo mesmo. E aí, eu vou esperar chegar ali na quarta carreira, no mesmo meiozinho que a gente fez a nossa cordinha. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, na quarta aqui, ó. Fiz na ponta, vou fazer um aqui. E nesse aqui, eu vou fazer 40 correntinhas. 2, 3, 4. Vou fazer aqui e já volto. Fiz 40 correntinhas, venho na segunda correntinha e volto em pontos baixos. Vou voltar o meu aqui e volto o seu aí. Chegamos aqui, vou fazer aqui um ponto baixo no mesmo ponto, sigo fazendo na base, aqui dentro. Quando você não encontrar a base, você faz aqui, nesse ponto aqui, ou 2 pontos a cada ponto alto, também pode ser. Eu gosto de distribuir. Bom, chegamos aqui, ó, fiz uma, aí na correntinha eu vou fazer um ponto, e como eu deixei uma quina lá no outro, vou fazer uma correntinha, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo, e seguir fazendo pontos baixos até chegar lá aonde a gente iniciou o ponto, tá? Então, aqui eu fiz uma quininha. Opa! Vou seguir aqui fazendo pontos baixos sobre cada ponto da base, já volto. Olha só, chegamos aqui, vou fazer um ponto aqui, né, onde a gente começou, e cortar o meu fio. Cortar o meu fio, fazer acabamento. Deixa eu fazer junto com vocês, pra vocês não brigarem comigo. Cadê minha agulha? Gente, eu chego aqui e eu sei onde tá, mas... Ah, pronto, achei. Ó, vou mostrar como que eu faço o acabamento. Vou vir aqui, ó, nesse pontinho daqui, e vou fazer aquela nossa correntinha
do cantinho aqui. Pronto. E aí, eu coloco meu fio aqui pra dentro e escondo. Acho que eu vou aproveitar esse fio aqui, vou trazer pra cá. Olha só o que eu vou fazer. Vou trazer pra cá e vou colocar já uma etiqueta AP Mundo Laser. Tô olhando aqui essa etiqueta marrom, eu tô achando que eu vou bem colocar ela. Será que ela tá muito grande, gente? Peraí, deixa eu ver. Não, acho que ficou grande demais, né? Nossa, tá muito grande essa etiqueta. Para esse tamanhozinho de roupa, tá, gente? Porque eu adoro colocar isso aqui em gorrinhos. Vou deixar aqui, ó, enquanto eu tô procurando a etiqueta, vou deixar aqui AP Mundo Laser, o telefone, pra você que se interessou. Essa aqui, eu acho que ela é mais fininha. Não, é a mesma coisa, só que é caramelo. Gente, eu queria tanto colocar uma que abraçava, mas acho que não vai rolar, que ela tá muito grande, eu teria que mandar fazer outra. Eu tô com preguiça de mandar fazer outra. Vou mandar. Peraí, gente, eu vou mandar fazer uma menorzinha pra gente colocar aqui. Aguenta aí, porque eu acho que vai ficar tão bonitinho, gente. A AP Mundo Laser é que faz as minhas etiquetas, é do meu marido, a empresa. E essa daqui é a dobrável, acho que ela tem 1,5 por 6, tá? E eu amo essas etiquetas aqui pra colocar em gorrinho, assim. Ou, às vezes, eu peço pra fazer logo nos dois, porque eu dobro, se for gorro pra cima, ou virar, assim, tá vendo? Ou você pode fazer também em potinhos, né? Assim. Então, eu amo esse tipo de etiqueta. Pode ver que tem várias aqui. As outras mesmo, eu não tenho. Eu vou pedir pra fazer uma menor e já volto. Vou deixar esse fio aqui, porque eu vou colocar, aproveitar e já colocar a etiqueta, né? Aproveitar e já fazer o acabamento. Mas olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Está muito lindo. Peraí, deixa eu voltar com a etiqueta. Voltei. Fui lá, pedi o Eduardo para fazer para mim. Gente, essa etiqueta não é uma etiqueta que tem no site, nem no Shopee. Tá todos o link da loja tá tudo aí, tá, gente? Mas vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, que eu já coloquei na tela. Vou colocar de novo aqui. Eu pedi ele para fazer de 3,5 por 1,2, tá? Para poder ficar bonitinho aqui. Você pode entrar em contato com ele. Falei, Eduardo, a Juliane falou que você fazia para mim. Pode entrar em contato que ele vai fazer. Aí ele faz o orçamento bonitinho. O que nós vamos fazer aqui? Peraí, deixa eu ver se... Acho que aqui ficou no alto, peraí. Ó. Vou pegar aqui, vou colocar de novo. Normalmente eu gosto de colocar com um rebite. Mas hoje eu vou colocar com a linha mesmo. Descer aqui um pouquinho mais. Isso. E aí a gente joga lá pra trás. E prega a nossa etiquetinha. Pronto. A facilidade de ter uma empresa de laser em casa, gente. Ó, vou contar um negócio pra vocês, isso é muito bom, porque você do nada decide. Porque etiqueta, gente, é um caminho sem volta, tá? Depois que você começa a fazer, você quer fazer todos os tamanhos, versões diferentes. Tem gente que inventa de coração, borboleta, triângulo. Vocês podem inventar que a Eduardo faz. Ó. E tá aqui com a minha tia. Ai, que eu tô apaixonada nisso, meu Deus do céu. Você imagina isso no meu neto. Você já deve ter visto, né, gente? Que eu devo ter colocado foto aí. Porque eu ainda não vi o que eu tô fazendo. Mas, ó. Ah, meu Deus do céu. Isso tá ficando muito lindo. Eu não vou dar conta. Agora vamos pro shortinho. Peraí. Gente, me empolguei tanto com o negócio da etiquetinha, tudo, que esqueci de fazer o acabamento aqui, ó. Ó, aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu não quero que fique maior demais essa manguinha aqui, né? Porque é um coletinho. Então, sabe o que eu vou fazer? Vou vir aqui com um ponto aqui de baixo. Aqui, ó, vou pegar aqui, ó. E vou fazer baixíssimos. Aqui, ó, a gente tem ponto alto, tá vendo? Mas, de qualquer forma, eu vou fazer baixíssimo, ó. Nas duas perninhas deles ali, eu vou fazer baixíssimo. E vou seguir fazendo baixíssimo aqui. Você pode fazer pontos baixos. Tira isso aqui daqui. Você pode fazer pontos baixos também, tá? Fica a seu critério. Eu vou fazer baixíssimo, só pra dar um acabamentozinho aqui. Eu não quero que fique mais grosso isso aqui, não. Então, ó,
Não precisa apertar o baixíssimo. Isso aqui é só para dar um acabamentozinho que eu tinha esquecido. Então, eu vou fazer em volta todo. Quando chegar ali no outro ponto alto ali que a gente tem, eu volto aqui para mostrar para vocês, ó. Não, volto nada, né? Já tô terminando. Vou acelerar o vídeo aí. Chegamos aqui, a gente tem aquele ponto alto. Então, vou fazer aqui também, ó. Um aqui e o outro aqui na ponta do coisa. Pronto, vou puxar o meu fio. Vou fazer isso dos dois lados, tá, gente? Ó. Puxei meu fio. Só pra dar um acabamentozinho mesmo, que eu tenho... Eu fiquei com fobia. Eu olhei que tava do lado avesso ali o ponto, né? Falei, eu acho que vai ter problema pra mim. Aqui, ó. Aí eu venho aqui, onde a gente começou, e imito aquele nosso pontinho aqui, ó. Tá? Pronto. Jogo lá pra trás e faço o meu acabamento do fio. Ó, e assim ficou mais bonitinho aqui o acabamento da lateral, tá? Mas você pode fazer ponto baixo também, tá? Fica a seu critério. Se você quiser fazer uma coisinha de ponto baixo também, vai ficar lindo. Eu vou fazer só esse aqui mesmo, tá bom? Gente, é o seguinte, para o shortinho, nós vamos começar fazendo correntinhas. Para esse shortinho, você vai fazer o seguinte, você vai medir o quadril da criança, a bundinha, é isso mesmo. Então, você vai medir a bundinha do menino, ou da menina. Então, você vê aí, no caso do meu neto, ele tem 40 centímetros, que é de segundo a minha filha. Então, você já conhece que a minha família não é muito boa com esse negócio de medida, não. Normalmente, eles me dão muito maior, mas tô aqui fazendo. Então, eu vou fazer aqui 40 centímetros de correntinhas, tá? Exatamente o tamanho que ela me falou, tá? Se ficar mais larguinho, ótimo, também não tem problema. Você pode fazer até um pouquinho mais, tá? Então, eu vou fazer aqui e já volto. Vou fazer 40 centímetros de correntinhas. Nossa, o cabo aqui, ó. Eu levando em consideração que eu falei 40 centímetros... Será que ela levou em consideração a fralda, gente? Caso a minha filha não tenha levado em consideração a fralda, eu vou subir mais um cadinho. Mas eu acredito que ela tenha feito isso, porque eu acho que ele tem muito menos do que 40 centímetros de bumbum. Gente, ele não tem nem 2 meses ainda. Fiz um cadinho maior, que a gente é exagerada. Deixa eu ver. Deu 40 e... Deixa eu esticar mais um pouquinho pra ver. Cadê? Deu 40 e... Ô, caramba, 42. 42 centímetros. Vou fechar aqui, ó. Vou puxar minha correntinha bem bonitinha para ela não enrolar. E vou fechar aqui na primeira correntinha com um baixíssimo. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos subir aqui, ó, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Vou deixar esse fio para cá, depois eu faço o acabamento dele. E aí, eu vou fazer ponto alto sobre cada correntinha da base, ó. Esse é ponto alto. Vai fazendo aí ponto alto sobre cada correntinha. Não sei quantas correntinhas deram, mas não se preocupe. Pode fazendo aí, ó, que eu vou fazendo aqui. Ponto alto sobre cada ponto alto. Ó, gente, chegamos aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vim aqui, ó, no terceiro ponto, na terceira correntinha, fazer um ponto baixíssimo. E aí, a gente vai fazer aquele esqueminha que nós fizemos também no gorrinho. Levantar um pouquinho, pula esse, vem no próximo. E vamos puxar aqui, ó, o fio aqui pra trás. Puxei nada, né? Então, pronto, puxei. Ok? E aí, a gente vai começar a fazer aqui a nossa outra carreira. Vem aqui por baixo, sobe, ficamos com ponto baixo e 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Venho fazendo aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer isso por algumas carreiras. Vamos combinar que nós vamos fazer isso por mais ou menos uns... Deixa eu ver aqui, ó. Uns 11 centímetros.
Vamos fazer uns 11 centímetros, que eu ainda quero fazer alguma coisa aqui. Então, vamos fazer isso por 11... Gente, o meu cabo tá sempre carregando o celular, né? Então, vamos fazer isso por 11 centímetros. Vamos ver quantas carreiras vai dar no meu e já falo também. Mas é mais ou menos isso. Cheguei aqui, fiz aqui 10 carreirinhas, que ficou com 11 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí mesmo. Vou pegar meu caderno aqui, que a gente vai precisar fazer conta agora. Ainda tô aí com essa conta minha aqui. Olha só. Eu contei quantos pontos eu tinha aqui no meu shortinho. E eu, na verdade, tinha 79 pontos. Então, eu tenho um número ímpar. Se você aí tiver um número par, ótimo. Vamos supor que você tem 80. Você vai precisar de 3 pontos aqui e 3 pontos aqui para você fazer essa cava, tá? Então, se eu vou precisar de 3 aqui e 3 aqui, vai ser 80 menos 6, que vai ser 74 pontos. 74 dividido por 2 vai dar 37, não é isso? 37 pontos. Ou seja, eu vou separar 3 pontos aqui, 3 pontos aqui e vou dividir 37 para um lado, 37 para o outro. Ah, eu não tenho 80, tenho 90. É a mesma coisa, gente. É só tirar 6 e dividir por 2 para você conseguir fazer as perninhas aqui. Tá, você tá com um número ímpar igual eu, 79 pontos. Como que eu vou fazer isso, Ju? O que eu resolvi fazer? Eu preciso de diminuir um número ímpar aqui para poder me dar um número par. Então, eu vou usar só 5 pontos. 79 menos 5 me rendeu 74, igualzinho aqui. Que aí vai me dar 37 para cada lado, tá? É que aqui eu só arredondei um, então por isso que deu a mesma conta, tá, gente? Como que eu vou usar 5 pontos só, Juliane, se eu preciso de 6 espaços? Simples. Aqui, quando eu subi aqui os meus pontos, ó, subi meus pontos, subi aqui, fechei, fiz o fechamento, fiz aquele ponto baixo, fiz um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer 2 no mesmo lugar, ó, 1 e 2. Pronto. Agora sim, eu posso separar 37 para um lado, 37 para o outro e separar 3 pontos aqui do outro lado. Aqui eu separei 3, porque eu tenho que usar 5 dessa minha conta, né? Então, você vai fazer a mesma coisa se você tiver aí com o ponto, com a quantidade de pontos ímpar, tá? Eu poderia falar com vocês, faz aí ponto par, mas nem eu pensei, porque eu comecei a fazer, entendeu? Mas sempre tem um jeito, gente. Então, se tem um jeito, a gente pode fazer. Vou virar o meu trabalho, vou fazer aqui, ó, um ponto alto e ponto sobre ponto, ó. 3 pontos. Ó, o cachorro da vizinha. Ó, fiz aqui, deixa eu ver se... Porque tem fralda, tem tudo, né, minha gente? Mas eu acho que tá bom. Eu acho que eu vou fazer só essa carreirinha aqui, ó, tá? Pra gente poder ligar aqui de um ponto ao outro. Vou fazer só isso mesmo. Peguei aqui, ó, tirei o meu marcador e vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Venho aqui no terceiro ponto e faço um baixíssimo. Vou lá no próximo outra vez e prendo com um baixíssimo. Ó, assim, fazendo zigue-zague. Venho aqui no último, prendo com baixíssimo. E agora sim eu vou chegar naquele outro que eu marquei e vou prender com baixíssimo também. Pronto. Fiz aqui o meu shortinho. Opa, pronto. Prendi. Ó, fizemos aqui uma ligação entre a parte da frente com a parte de trás. Como é um short infantil, gente, eu não estou fazendo frente e costas, porque vai dar no mesmo, entendeu? Usa fralda e tudo, então eu não vou fazer. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? A perninha. Já que eu parei aqui e terminei, eu vou subir aqui, ó. Aqui eu já tô em um dos pontos. Vou subir aqui 3 correntinhas. Laçada na agulha, eu vou vir dentro do ponto alto aqui, vou fazer um ponto alto e mais um ponto alto, 2. Vou vir aqui dentro desse próximo e fazer um ponto alto e mais um ponto alto, ok? E aí, aqui, ó, nessa ligação que a gente fez, eu vou fazer também mais um ponto alto. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, aqui não tinha aquele terceiro que a gente fez um baixíssimo, eu subi, então é uma ligação. Vou fazer nele e vou continuar fazendo aqui pontos altos, ó. Um em cima do outro, dando a volta todinha nessa perna, ó. Assim.
Vou dar a voltinha até chegar ali nas correntinhas que a gente subiu, tá? Ó, vamos fazendo assim, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui e já volto. Pessoal, ó, cheguei aqui, lembra que esse aqui é a correntinha que nós fizemos nesse ponto aqui? Então, agora eu fecho em cima da correntinha, prendi, ok? Vou fazer mais uma carreirinha, tá? Aqui você pode fazer assim, que a gente gosta de começar com um ponto parecendo um ponto alto, né? Então, a gente faz o ponto, a gente faz aquele nosso fechamento. Eu subi com correntinha ali, mas não tem problema, ó. Vim aqui, fecho e vou subir de novo, fazendo a mesma coisa, mesmo procedimento. E ponto sobre ponto. Vou dar a volta todinha e já volto, ó. Vou dar a volta aqui agora. Ó, então fizemos aqui as nossas duas carreirinhas e agora nessa outra carreira eu vou fazer um ponto alto relevo. Terminei aqui com baixíssimo na terceira correntinha, vou pegar aqui a minha laçada, vou jogar a minha agulha aqui por trás do ponto, vindo aqui pela frente. E puxo e faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas, que equivale a um ponto alto. E aí, eu vou fazer assim, ó. No próximo, eu venho de trás pra frente. E no próximo, de frente para trás. De trás para frente. E aqui de frente para trás. Pronto, e volto pra frente, ó. E vou fazendo assim, pra gente poder dar um detalhezinho nesse shortinho, ó. Vou fazer assim. E vou vir aqui pela frente. Depois eu venho por trás. Vou dar a volta aqui na minha perninha. Vou dar a volta aqui e já volto. Chegamos aqui, olha, ficaram dois iguais pra frente. Não tem problema, tá, gente? E agora eu vou fechar aqui no na minha terceira correntinha, igualzinho a gente fez o gorrinho, né? Então, às vezes eu esqueço que eu fiz isso aqui, a mesma coisa no gorrinho. Vou fechar com baixíssimo e a gente vai fazer a mesma coisa. Vem por trás e faz um ponto. E aí, o que tá pra trás, a gente vai fazer o nosso ponto. Ó, agora é a mesma coisa que nós fizemos no gorrinho. A gente vai fazer os pontos em relevo, aqui intercalando, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Pra gente fazer esse acabamentozinho aqui da nossa bermudinha. Olha que bonitinho que tá ficando, tá? Vou fazer aqui, vou fazer... Se você achar que deve ficar maior, você pode fazer várias carreiras aqui, tá, gente? Eu vou fazer essa aqui mais curtinha assim mesmo. Vou ver aqui, eu vou fazer mais uma carreirinha e vou ver. Se eu achar que tem que fazer mais, eu faço. Se eu não achar, eu volto e falo, não quero fazer mais, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e já volto. Resolvi fazer mais uma carreirinha. Vou fazer mais uma, tá? Então, repetindo, venho aqui, baixíssimo... Pego aqui por trás e volto a fazer as mesmas coisas que eu estava fazendo, tá? Então, é a mesma coisa. Eu vou fazer mais essa carreirinha aqui. E aí, eu já volto. Ó, vai ficar assim. Ó como que tá ficando bonitinho. Oh, meu Deus. É isso mesmo. Terminei aqui, fiz todas as minhas carreiras. Vou cortar e fazer o acabamento do meu fio. Isso, ó. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos grudar o nosso fio aqui, desse lado de cá. Vou começar do mesmo jeito aqui, ó. Que comecei, vou começar nesse ponto aqui, ó, né? Lembra que aqui a gente fez aqui? Aqui eu vou fazer nesse ponto aqui. Vou subir aqui, ó, 3 correntinhas e ponto sobre ponto. Quando eu chegar ali do outro lado, dar a volta... Vou fazer em cima deste ponto aqui, que eu iniciei a minha carreira, aqui, ó, tá vendo? Que eu fiz na minha carreira. Depois, eu vou fazer 2 aqui, 2 aqui, e agora fechar aqui. É a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vou fazer 2 carreiras de pontos e depois fazer mais 3 carreiras de pontos relevo. Igualzinho eu fiz do lado de cá, gente, ó. Fiz 1, 2, depois eu fiz 3 carreiras de ponto relevo. Tá? Então, é a mesma coisa. Você faz de um lado, faz do outro também. Vou fazer do outro lado aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a parte de cima. Ô, gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu tô começando a querer trabalhar com roupa de criança. Eu não tô com estrutura pra isso, não. Olha que coisinha mais linda que ficou. Ó,
Essa aqui é a parte da frente. Não, essa aqui é a parte de trás, né? Eu deixo essas costurinhas, essas coisas. Mesmo sabendo que muita gente não vai enxergar, aqui a gente tá enxergando, né? Então, assim, eu jogo pra trás e deixo essa parte aqui pra frente. Ó, ficou assim. Agora, a gente vai fazer, gente, a parte de cima aqui do cos. Poderia fechar, amarrar, mas o negócio do Shrek, ele não tem um short, né? Ele tem uma calça com uma blusa por cima. Mas isso aqui a gente tá, né? Não vai fazer idêntico, a gente tá fazendo uma roupinha bonitinha. Então, o que que eu pensei? Vamos fazer um cos aqui. Pra quê? Pra gente colocar um cinto nisso aqui. Pra ficar mais bonito. É isso assim que a gente faz. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui pela parte de trás. Vou vir aqui por essa parte aqui. Vou começar aqui. Vou fazer. Vou puxar esse fio aqui e vou dar um nó, tá vendo? Eu vou jogar esse fio pra lá, que depois eu vou escondendo ele. Vou vir aqui, ó, e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e 6. Vou vir na segunda correntinha e vou descer com pontos baixos. Então, vou ficar com o todo 5 pontos baixos, ó. Assim. 5. Pronto. Fiz meu 5º ponto baixo, vou vir aqui no próximo ponto, fechar com um baixíssimo, ok? Vou caminhar mais uma vez, ó, pro outro. Vou virar o meu trabalho. Aqui, vou deixar pra cá. Vou virar o meu trabalho e vou fazer de novo. Não nesse, tá? Nesse ponto, esse aqui é o baixíssimo que a gente caminhou. Que a gente fechou a nossa carreira. Vou vir aqui, ó, na alcinha de trás do ponto. Se você quiser contar, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Então, eu venho aqui e faço 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos, pegando a alcinha de trás. Virei o meu trabalho, vou fazer uma correntinha e descer. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Venho na minha próxima correntinha e fecho o baixíssimo. Ó, peraí, deixa eu puxar direito. E vou fechar aqui com um baixíssimo. Fechei. Vou caminhar mais com um ponto com um baixíssimo, viro o meu trabalho, lembrando que esse aqui são os baixíssimos, venho aqui. Vou jogar, eu posso jogar o meu fio aqui ou posso dar a volta. Eu faço por aqui mesmo, ó. Venho aqui e 1, pegando na alcinha de trás. 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Virei o meu trabalho, correntinha e desço os meus 5. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Vou repetir a minha sequência. Venho para o próximo ponto, faço um baixíssimo e caminho com mais um ponto. Viro o meu trabalho, ó, lembrando que esses dois são os nossos baixíssimos, venho aqui no meu próximo ponto, contando daqui para lá 5. Faço 1, 2, 3, 4 e 5. Correntinha, viro o meu trabalho e desço 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Peraí. 4 e 5 aqui. E vocês estão vendo que eu tô aproveitando e escondendo meu fio, né? Vou fazer mais uma vez para vocês entenderem. Venho no meu próximo ponto, no meu próximo base do ponto aqui, faço um baixíssimo e caminho com mais um. Fechei. Virei o meu trabalho. Nossa. Venho aqui no meu 5º ponto. 1, 2, 3, 4. É aqui meu 5º ponto. Se você olhar aqui, você vai ter 1, 2, que são os baixíssimos. Repetindo para vocês ficarem com isso bem na cabecinha de vocês. Faço um ponto.
pegando a alcinha de trás e a gente vai seguir aqui pegando a alça de trás. Gente, é muito simples, tá? E assim a gente vai fazendo o nosso cos. Vai ficando desse jeitinho aqui, ó. Bem bonitinho, tá? Vou fazer isso tudo por toda a volta. Vou fazer isso por toda a volta e volto aqui para mostrar para vocês como que tá ficando. Mas é isso, sobe 5, desce 5, fecha no próximo e caminha mais um. E assim você vai fazendo. Vou fazer toda a minha volta e já volto. Ó, cheguei aqui, tenho este ponto aqui, fiz. Vou virar aqui, deixar pra cima. Opa, enganchei aqui. Vou vir aqui, ó, na primeira correntinha do primeiro ponto, vou pegar nele, esse fio vou deixar aqui pra cima, tá? Vou pegar nele e vou pegar na laçadinha de trás do primeiro ponto aqui, que é o mesmo que a gente tava fazendo ida e volta, ó. Peguei e trago fazendo um baixíssimo. Pronto, vou de novo no próximo ponto aqui, na laçadinha de trás desse aqui. Puxei. No terceiro, a gente vai fazer os mesmos 5 pontos. Fechei. No quarto, fechei. E no quinto aqui, e no quinto aqui, ó. Fechei. Pronto. Estamos aqui prontíssimos com o nosso arremate maravilhoso. Você pode fazer isso também pelo lado avesso, também, que fica bonito tanto quanto. Mas aqui, gente, olha, honestamente, a gente vai colocar um cinto aqui, então eu não me importei, tá? De fazer assim, não. Você pode jogar o fio pra trás e fazer de trás pra frente também, tá? Ó, vou pegar aqui o meu fio, que, lembrando, acabou exatamente agora. Ó, um novelo, deu pra fazer as 2 peças, tá? Agora, eu vou decidir aqui se eu vou fazer o cinto no marrom mesmo. Mas eu tô achando que eu vou fazer no marrom mesmo, gente. Vou olhar aqui as cores que eu tenho, mas eu tô achando que eu vou... Peraí, que eu vou fazer no marrom mesmo. Cortei. Ó. E assim ficou... Opa! Reganhei o negócio ali. E assim ficou o nosso shortinho, ó. Essa é a frente. Ai, tá tão lindo isso. Olha só, eu vou fazer prisilhinhas, tá? Aqui, 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 aqui. Vou pegar o meu... Ah, de qualquer forma, vou ter que pegar um fio marrom. Porque eu preciso fazer as prisilhinhas. Acabou, vou ter que pegar outro. Gente, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora. Vou pegar 2 fios, tá? Puxar de um lado, puxar de outro, pra poder fazer isso aqui. Aguenta aí. Vamos lá, gente. Vou fazer aqui. Vou colocar... Vamos contar? De frente aqui, quantos tem? 1, 2, 3, 4, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou fazer aqui. Deixa eu marcar aqui o de número 11. Você conta aí, tá, gente? Às vezes eu faço umas confusões, né? Eu vou vindo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu marquei o 11, né? Deixa eu ver. Ver se vai ficar bonitinho. Se eu achar que não vai ficar bonitinho, a gente muda pra frente. Vou pegar aqui, então, vou pegar nesse aqui que tá aberto e vou grudar o meu fio aqui. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. 8 pontos, vou pegar aqui... Não, 8 não, 7. 7 pontos. Vou pegar aqui, ó, na mesma direção que tá aqui e vou prender com baixíssimo. Prendi, ó. Pronto. Agora eu vou voltar nessa minha... Não no baixíssimo, aqui, ó. Volto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... e 7. Vamos ver aqui. Ficou bonitinho. Ficou presinho. Agora eu puxo meu fio. Corto. Você pode fazer também separado, mas eu já quis ir emendando, vocês viram, né? Ó, pronto. Emendei aqui, vou pegar meu fio e vou jogar lá pra trás. Deixa eu pegar e jogar lá pra trás.
Peguei aqui, ó. No mesmo lugar que eu enfiei aqui, que eu saí com esse fio, eu vou entrar com ele aqui, ó. Pronto, joguei lá pra trás. Joguei pra trás, vou pegar aqui, ó. E esse aqui, e vou jogar pra cá. Pronto. Fizemos a nossa presilhinha aqui, tá bem presinha, ó. Tá? Aqui, você pode dar um nó. Não vai machucar o neném, mas se achar que vai, você pode. Eu só vou dar um nó aqui pra gente poder ficar mais firme, tá, gente? Ó, e vou arrematar meu fio. Eu vou fazer isso, gente, por 4 vezes. Ó, vou jogar esse fio pra cá e jogar o outro fio pro outro lado, pronto. Vou fazer isso aqui e depois eu vou mudar aqui pro outro lado e vou fazer a mesma coisa. Conta, igualzinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, vou marcar aqui, ó. Pronto, marquei aqui. E depois eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, eu vou chegar aqui agora, prender o meu fio, fazer 7 correntinhas. Ó, ficou aqui o nosso fiozinho. Jogo lá pra trás, faço meu arremate. E aqui a mesma coisa. Marquei 11 para um lado, fechei e vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto, tá aqui, ó. Marquei aqui. Então, vou fazer os meus 4 negocinhos. E já volto. Gente, você sabe que eu sou dos detalhes, né? Eu gosto de detalhes. Então, eu procurei ali agora e acabei de encontrar essa fivelinha. E eu vou colocar um cinto com fivela. Vocês me deixam. Vou tirar isso aqui pra ficar mais fácil ainda pra enxergar. Tava aqui quebrando a minha cabecinha pra ver como que a gente ia fazer. Vou colocar essa fivela pra cima. Vou vir aqui, vou fazer um nó corrediço pra facilitar esse fio não escorregar. Depois eu faço o acabamento dele. Vou soltar o fio. Vou vir aqui, ó, por baixo, da onde tá isso aqui. E vou pegar o meu nó. Peguei o nó. E vou vir aqui por cima, laçar o meu fio e puxar. Bom, eu fiz a minha primeira, mas isso aqui não vai ser meu primeiro ponto baixo. Vou vir de novo aqui embaixo, ó, e volto lá em cima e fechei. Fiz um ponto, tá? Vocês estão vendo que eu aproveitei, até dei uma escondida aqui no fio, ó. Venho aqui por baixo, lacei e volto lá em cima. Fechei. Bom, agora sim eu fiz 2 pontos. Aqui, essa primeira laçada não ficou com a partezinha de cima. Tá, esse aqui eu vou deixar pra cá, depois eu escondo. Posso até trazer pra cá, ó. Aqui, ó. Se trouxer por trás da linguinha, dá. Venho por baixo de novo, agora no próximo, e fecho laçada. Venho de novo aqui, ó, por baixo, vou lá em cima, e peraí. Ó, venho por baixo aqui, peguei, e vou aqui por cima. É porque já tá no finalzinho aqui, ó. E vou aqui por cima, eu quero mostrar a vocês, pronto. E puxei. Pronto, puxei os 2 fios. Não, deixei um fio pra trás. Eu tô usando 2 fios, gente, é mais difícil. Ó, vou de novo. Vou deixar isso aí pra vocês verem que é difícil. Ó, peraí, esse aqui pra cá, esse aqui que eu tenho que segurar. Ó, vou jogar aqui por baixo, lacei meu fio. E vou jogar por ali por trás. E puxei. Pronto. Fiz aqui meus 4 pontos baixos. Essa laçada eu vou jogar pra trás, ó, pra trás. Ok? Ó, meu ponto ficou assim. Esse fio aqui, depois eu puxo ele direitinho, faço o acabamento dele, tá? Agora eu vou virar a minha peça. Aqui, ó, ela vai ficar assim. Vou pegar o meu fio aqui. E para deixar mais firme aqui esse início, eu vou vir aqui, fazer um ponto baixo. Não, vou fazer ponto alto mesmo, para render. Duas correntinhas, eu ia fazer mais um ponto baixo, mas não vou não. Ó, venho aqui, trago o meu fio e Gente, não é facinho, mas dá pra fazer, ó, pronto. Aí venho no próximo, ó. Pronto. E agora no próximo, é que na hora de fazer isso aqui, ó, é mais difícil. Ó, pronto. Só você girar a agulha.
Pronto. Agora já estou longe dali daquela parte ali, ó. Tá vendo? Ó. E agora a gente vai seguir aqui, ó. Vem aqui, faça um ponto baixo, 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou fazendo ponto alto sobre cada ponto alto. Poderia fazer de ponto baixo, mas não tem necessidade. Isso aqui é um enfeite, gente. Isso aqui não vai segurar ninguém, né? Então, ó, viro e agora é só fazer o tamanho que você desejar. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar ali no shortinho, se for para uma criança maior, vocês não façam 11 centímetros, tá? Façam mais um pouquinho aqui. Tem tabelinhas na internet que fala mais ou menos o tamanho até o gancho, até o gavião, né, que fala. Até o gavião, tem tabela. Se você colocar aí no Google, perguntar tamanho de short, tamanho de calça, de bebê, de não sei o que, de criança, tem direitinho o tamanho que você faz. Ah, eu nem medi isso aqui, peraí. Ó, esqueci de fazer isso, vou fazer agora. Deu daqui a aqui, deu 15 centímetros, tá? E eu tava vendo que de 0 a 3 meses, 15 centímetros tava bom. Então, pra mim, tava bom. Então, você pode aumentar aqui, aumentar as carreiras aqui, aumentar a perninha. Tudo você consegue fazer. E aumentar até aqui, ó, o meio, tá? Então, tudo isso você consegue fazer. Eu te ensinei a fazer por medidas. Então, é só você pegar uma tabelinha dessa no Google e fazer. Bom, fiz ali, né? Já dei as dicas ali que eu tinha esquecido. E agora eu vou aqui, ó, fazer o meu cintinho. Vou fazer isso aqui, ó. Ali a gente tem mais ou menos 40 centímetros, né? Eu vou ver se eu faço aqui com talvez 50 centímetros de cinto. Talvez. Ó. E aqui ele vai caber direitinho aqui dentro, ó. Ó, do jeitinho que eu tinha pensado, tá? Vou fazer aqui os meus 50, 55 centímetros, vou ver, eu já falo com vocês. Isso aqui também cede um pouquinho, tá? Já falo com vocês quantos centímetros eu vou fazer ou quantas carreiras e já volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Aguenta aí. Olha só, gente, fiz 39 carreirinhas de ponto alto, tá? Que deu... Deixa eu fazer aqui. Que deu... Vou esticar certinho, até aqui 48 centímetros, tá? Vou fazer 40. Só que aqui, por que eu vim aqui falar com vocês? Eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, uma correntinha, somente. Laçada na agulha, eu vou vir aqui, vou fazer metade de um ponto. De novo, e mais a metade de outro ponto. E mais uma vez, a metade de outro ponto. Bom, fiz aqui 40 carreirinhas, metade. E aí, eu vou fechar todas juntas e arrematar o meu fio. Por que eu fiz menor um pouquinho até? Porque isso aqui cede, tá, gente, ó. Isso aqui, de acordo com que a gente for puxando aqui, ó, ele vai ceder. Então, não tinha necessidade de eu fazer muito maior que isso, não. Vou pegar o meu fio aqui agora, que eu acabei de cortar, e vou arrematar. Ó, ficou aberto aqui, né? Ó, vou vir aqui, ó, e fazer assim, ó, fechei. Pronto. Levo ali pra dentro e vou esconder o meu fio, deixando aqui essa pontinha do nosso cintinho arredondado, ó. Fica assim. Vou aqui, vou fazer aqui, vou pra lá, vou pra voltar, do jeito que eu gosto, ó. Que aí não tem problema de soltar. E aqui, a gente passou de um lado pro outro, então, a gente pode cortar também. Ah, não, apesar de que aqui, ó, tá aqui, ó, eu vou bem puxar. Ó, não gosto. Ficou aqui, ó, esse pedacinho aqui. Vou puxar. Mas aqui, ó, ele já deu um nó aqui naquela parte, então eu já posso cortar aqui, ó. Ele não vai sair, tá? Ó, pronto. E aqui ficou pronto o nosso cintinho. Quero colocar aqui pra vocês verem. Vou colocar assim, daqui pra lá. Deixa eu ver, peraí. A gente coloca cinto como, gente? Daqui pra cá, né? Ó, tô colocando assim de frente pra eu ver. Então, vou colocar daqui pra lá. Pronto. Ó, pra esquerda.
gente. Não tô dando conta disso, não. Eu juro pra vocês que eu tô sem estrutura psicológica pra tanta fofura. Ó. Venho aqui. E aí, é só ajustar no corpinho do neném, tá? Ó. E aqui a gente enfia aqui. Ó. Soca! Vê se eu tenho estrutura pra esse short, gente. Eu não tenho. Olha aqui. Olha isso. Tá, agora a gente vai pra botinha, tá? Só que eu vou começar a fazer esse negócio com vocês amanhã. Que vocês vão ver de um vídeo pro outro, mas eu vou dormir porque já são 10 horas da noite. Amanhã a gente faz essa botinha. Ou seja, pra você é aqui de um vídeo pro outro. Vamos lá, gente. Eu quero fazer uma botinha muito simples, tá? Fiz aqui, ó, uma solinha bem simples, tá? Pra gente poder fazer. Ela tem 10 centímetros. Se você quiser fazer maiorzinha um pouquinho, é só você aumentar a quantidade de pontos aqui do meio. E eu fiz ela bem grossinha assim mesmo, tá? Com as mesmas quantidades aqui, ó. Se você tiver com um fio ame, com um fio mais grosso, vai dar. Ou se você tiver com um fio mais fino usando 2, vai dar também. Eu estou usando os mesmos 2 que eu usei na roupa toda, tá? Ó, vou começar aqui com o meu nó corrediço. E nós vamos fazer 14 correntinhas. Ó. Nossa, esse aqui eu fechei muito, né? Vamos lá, vamos abrir. 1, 2, 14. 3, 4. Fizemos aqui nossas 14 correntinhas. Eu vou pular 3 correntinhas, vou vir na quarta, dei uma laçada na agulha e vou fazer meio ponto. Assim mesmo, ó, meio ponto. Ficamos com 2 pontos. E vou fazer meio ponto por todo a correntinha. Ou seja, nós vamos ficar com 12 meio pontos, contando com aquelas 3 correntinhas que a gente usou para virar, tá? Então, contem aí, tem que estar 12 ao todo. Fizemos aqui 12, contando com as correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok? Então, tá bom. Nesse mesmo ponto aqui de virada, nós vamos fazer mais 5 meio pontos, ou seja, vamos ficar com 6. Essa solinha que eu desenvolvi, ele é bem simplesinha, tá, gente? Lembrando que o pé de criança não tem curva, é igual um pãozinho, né? Então, a gente não precisa fazer muita coisa, não. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto, fiz 6 meio pontos aqui na curva, contando com aquele que nós fizemos aqui, de número 12. Então, agora eu vou voltar fazendo mais meio ponto. Sem contar com a curva, eu tenho que fazer 11 meio pontos. Então, vamos contar junto. 1, 2, 3, já vai tomando, pegando o fiozinho, já vai escondendo aqui, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peraí. 10. Vou cortar esse fio que a gente já trouxe pra cá. E vamos fazer o nosso 11º aqui nessa correntinha aqui, ó. Lembra que nós somos 3 nessa primeira correntinha aqui da base. Então, a gente vai fazer mais um aqui. Ficamos com os nossos 11 pontos, meio pontos aqui, mais o conjuntinho de 6 aqui. Pra gente fazer essa curva, eu vou fazer mais 4 pontos, pra ficar igualzinho aqui. A gente não tem 6, a gente ficou com as correntinhas, que é um ponto, e o meio ponto, tá aqui. Então, a gente tem que fazer mais 4 aqui dentro, ó. 1, 2, 3 e 4. Pronto, fizemos. Contando com as correntinhas, nós ficamos com 6 pontos aqui dentro do mesmo ponto. Vou vir aqui na terceira correntinha, ó, terceira nossa mesmo, e vou fechar com um baixíssimo.
Ela dá meio uma sumida aqui, mas ela tá aqui. Bom, fizemos aqui, eu vou subir 2 correntinhas, que equivale a um meio ponto. Aqui a gente faz 3, gente, porque uma a gente tem que usar como base, tá? E vou vir fazendo aqui, ó, mais meio ponto. Vou fazer mais um. Além das correntinhas, eu vou fazer mais 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, além das correntinhas, eu fiz mais 5 meio pontos. E agora, eu vou fazer 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Fizemos mais 5 pontos e chegamos aqui na nossa curvinha. Nessa curvinha, eu vou fazer, em cada ponto, que são 6, eu vou fazer 2 pontos, ou seja, aumentos. Então, se eu tinha 6, eu vou ficar com 12. Fiz 2 ali, vou fazer mais 2 aqui, e vou fazendo de 2 em 2 em cada ponto dessa viradinha aqui. Ficando com 6. Ó, 6 não. 6 conjuntos de aumentos ou 12 pontos altos, tá? Ó, já tô chegando aqui, que eu tô fazendo mais aceleradinho. Vamos fazer aqui até o último ponto. Pronto, ficamos aqui com 1, 2, peraí. Tá aqui. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não tava visualizando. Vou voltar fazendo 5 pontos altos sozinhos. 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto. Vou repetir meus 5 meio pontos. 1, 2, 3, 4 e 5 meio pontos. Ok? Agora, a gente vai fazer aquela curvinha. A curvinha também são aumentos, ó. Já estamos aqui no conjuntinho de 6. Então, vou fazer 2 meio pontos e vou seguir fazendo 2 meio pontos em cada ponto da carreira da curva. Então, ó, já fizemos 4, vamos ficar com 6 de novo, ó. 5, 6 não, vou ficar com 12. 6, 7, 8, 9, 10. Nesse último aqui, a gente fez... Lembra que nós fizemos aqui aquela correntinha? A gente nem contou ela mais. Eu vou fazer mais um aqui, ó. Aonde ela começou mesmo, e vou fazer mais meio ponto aqui, ó. Pronto, ficamos com 12 contando com a correntinha que tá aqui. Vou pegar no terceiro ponto e vou fazer um baixíssimo. Pronto. A nossa solinha tá praticamente pronta. Aqui nesse momento, gente, eu estou com 9 centímetros e meio, mais ou menos, um pouquinho menos, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada, não vou fazer correntinha, não vou fazer nada. Eu vou vir nesse próximo ponto aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. 1, e vou passar pontos baixos, 2, 3, por toda a volta. Até ali na curva, eu não vou fazer aumentos nem nada, não. Só vou passar fazendo pontos baixos. Ao todo, eu vou ficar com 44 pontos baixos, se eu não me engano. Eu vou contar aqui de novo 1000 e já volto, ó. É ponto sobre ponto mesmo. Ai, Ju, vai dar uma emborcadinha? Não, não pode, se preocupa não que não vai, não. Ó, é só nesse aqui, é só pra gente dar uma aumentada, tanto na largura quanto no tamanho, porque eu precisava de uma botinha de 10 centímetros, tá? Ó. Vai fazendo aí, ó. Ó, vamos fazer aqui. Vou fazer até ali do outro lado, tá? Vou dar essa volta toda e já volto. Ó, chegando aqui, a gente tem aquele baixíssimo que a gente fez. Como daqui a gente já começou pra lá, eu vou vir no baixíssimo e vou fazer mais um ponto. Pronto, terminei. Olha só, eu vou deixar esse lado bonito pra baixo. Então, eu vou virar aqui meu trabalho. Nesse momento, eu vou jogar o meu fio pra frente aqui, aonde eu quero que fique pra baixo. Vou dar uma altura aqui, tá vendo?
Sabe esse ponto aqui que a gente iniciou? Eu vou vir no próximo, ó, de trás pra frente, tá? Vou puxar o meu fio lá pra trás e deixar esse fio pra frente mesmo. Puxei. Imitei aqui esse ponto. Vim pra cá, virei meu trabalho. E vou puxar aqui pra gente, porque eu acho que eu puxei muito. Peraí. Pronto, puxei. E aí, gente, aqui mesmo, ó, nesse ponto aqui, eu já vou puxar e fazer... Enrolei o meu fio, né? Ó, e vou fazer um baixíssimo. E vou seguir fazendo baixíssimos aqui, ó. Tenta não apertar, tá? Ó, ele é mais folgadinho assim, ó. Tenta não apertar. E vou fazendo baixíssimo por toda a volta. Mais uma vez, ó. Só assim, ó. Tá? A gente puxou esse baixíssimo pra frente. Vocês estão aqui pra essa parte aqui, ó. Lá atrás vai ficar assim. Ó, vou fazer aqui toda a minha volta. Não repuxa pra não emborcar a sua linha. Ó, vou fazer ela por toda a volta. Vou fazendo aqui e já volto. Ó, cheguei aqui onde a gente começou, né? Fiz meu último, aqui foi onde a gente começou. Vou levantar o meu fio aqui e vou cortar, tá? Peraí, deixa eu encontrar, cadê minha tesoura? Nossa, a tesoura tava aqui na minha cara. Cortei meu fio, vou pegar a minha agulha. Ó. E vou aqui, ó, nesse primeiro, passar pra cá. E imitar aqui um baixíssimo. Volto pra cá. Pronto, ó. Fiz aqui o meu ponto. Vou aqui, ó. Colocando, embutindo aqui o meu fio e cortar meu fio. Pronto. Não repuxa muito, tá? Pronto, cortei. Então, esse aqui é o nosso avesso. Esse aqui vai ser onde a gente vai... O avesso não, a parte de baixo. E aqui vai ser onde a gente vai começar a fazer a nossa botinha. Eu vou medir pra vocês, fiquei aqui com um pouco mais de 10 centímetros. É o que eu precisava, tá? É o que eu queria pra botinha. Então, você faz 2 aí. Eu nem contei os pontos, né, gente? Deixa eu contar aqui, ó. Exatamente isso, 44 pontos, tá? É o que eu falei mesmo. Então, ficamos aqui ao todo com 44 pontos, tanto em uma quanto em outra. Aqui a parte mais fininha é onde a gente coloca o calcanhar e aqui os dedinhos. Já volto pra mostrar como que vai ser a nossa botinha. Vou fazer uma primeiro, né, pra depois voltar e explicar pra vocês. Aguenta aí. Terminei a botinha. Olha só como que ela ficou linda. Nós vamos fazer essa botinha. O Shrek, ele tem isso aqui, ele é larguinho assim, ó, na perninha dele. Então, eu decidi fazer igualzinho. Ó, gente, vocês vão ver minha mão meio oleosa. Eu bem derrubei um perfume. Isso aqui é tudo perfume. Derrubei o vidro de perfume. O perfume é meio oleoso. Nós vamos pegar aqui, ó. Essa aqui é o lado que nós vamos usar, onde a gente fez baixíssimo aqui pra cima, ó. Aqui é o lado certo, que nós vamos colocar pra baixo, e aqui é o baixíssimo. Vou pegar aqui no meu baixíssimo que eu fiz, vou colocar meu fio e subir aqui 2 correntinhas, que equivale a meio ponto alto. Vou vir no próximo ponto baixíssimo. Nossa, peguei o fio, peraí. Vou vir no próximo ponto baixíssimo e vou fazer meio ponto. E vou fazer meio ponto sobre cada ponto baixíssimo aqui que nós fizemos na base, ó. Ao todo, nós vamos ficar com 44 pontos baixíssimos, ó. Assim. Vamos pegando aqui. Esse aqui que a gente começou aqui, ele fica mais apertadinho, mas vai. Ó, eu tô aproveitando ainda e escondendo o meu fio. Vou esconder por um tempo, daqui a pouco eu corto. Vou aqui, ó, meio pontos em cada ponto baixíssimo da base, ó. Aqui eu já posso cortar, não tem necessidade mais de continuar escondendo. E vou dar essa volta todinha, tá? Vai fazendo de vocês aí, que eu vou fazendo o meu aqui. Ó. Pega certinho o ponto baixíssimo, ó. Ele tá aqui, ó. Pronto. Vou fazendo aqui, já volto.
Vai ficando assim. Ó, chegamos aqui, gente, eu vou, ó, você lembra que você tem que fazer os 44 pontos. Aqui fica, parece com um espacinho, mas não tá não, ó. Você vem aqui na segunda correntinha e prende com baixíssimo. Subimos 2 correntinhas e aí a gente vai em cima de cada ponto baixo da base, meio ponto, né? Ponto baixo, não. Cada meio ponto e a gente faz meio ponto. Eu fiz tudo errado, vou voltar aqui para vocês verem, ó. Meio ponto. E vou fazer isso até lá do outro lado de novo, ó. Meio ponto, tudo um em cima do outro. Vou dar minha volta todinha e volto aqui para mostrar para vocês o que a gente vai fazer mais, ó. Fiz aqui, ok? Ó, chegamos aqui, você tem que lembrar que esse aqui é o baixíssimo onde você começou a correntinha, então nele não tem ponto, tá? Venho aqui na segunda correntinha, fora que você pode contar a sua quantidade de pontos. No meu caso aqui, 44. Fechei minha carreira, vou subir 2 correntinhas e continuar com os meio pontos. Agora, eu vou fazer o meio ponto até chegar ali onde a gente começou os aumentos na palmilha aqui, na parte de baixo da botinha. Eu vou fazer aqui, eu não vou falar quantos daqui até ali, porque você pode ter começado num lugar diferente que eu. Então, a gente só vai ter que pensar ali mais ou menos aonde você vai começar a fazer suas diminuições da bota. Vou andando aqui, ó, eu já tô quase chegando. Peraí, deixa eu chegar aqui e já volto. Ó, vim chegando até aqui. E aí, eu dividi aqui 16 pontos na frente do meu sapatinho. Você pode dividir 16 aqui bem na frente também e marcar tanto no lado quanto no outro, ver se tá tudo certinho, ó. Você pode dobrar o sapatinho e ver se tá certinho. Eu vou precisar de 16 pontos. Começa aqui, ó. Aqui foi onde a gente fez o último aumento, ó. Subi aqui, marquei aqui em cima, depois contei 16 pontos. Se tiver um pertinho do outro, tá certo. Se não, você pula um pra cá e vai continuando aqui, dividir 16 pontos para poder dar certinho, tá? Dividi 16 pontos, vou guardar o meu marcador e vou começar a fazer diminuições aqui nessa frente. Laçada na minha agulha, vou fazer diminuições em meio ponto. Laçada na minha agulha, venho aqui no ponto e vou no próximo ponto, pegando também uma laçada, ficando com 4 laçadas na agulha. Fecho todas. Ela fica mais fechadinha assim. Vou fazer de novo. Laçada, peguei o primeiro ponto, peguei o segundo ponto e fechei tudo junto. Vou fazer aqui 3 diminuições. Peguei e peguei. Fiquei com 4, puxei tudo. Aqui ficou feio. Peraí. Laçada na minha agulha, peguei um, peguei o segundo ponto e fechei tudo junto. Ó, pronto. Fiz 3 diminuições em meio ponto. Vou fazer agora um meio ponto. Aqui, ó. Um meio ponto. Uma outra diminuição, laçada e peguei o próximo. Fechei tudo junto. Mais um meio ponto. Pronto. E agora eu vou repetir as minhas 3 diminuições em meio ponto alto. 1, 2 e 3, contando com aquele que a gente tinha marcado. Ó, pronto. Fizemos aqui a nossa frente da nossa botinha. E vou seguir fazendo meio ponto até lá onde a gente iniciou, ok? Então, é só você dividir a frente ali em 16 pontos e fazer as diminuições certinhas. E o resto é meio ponto sobre meio ponto. Vou fazer até chegar ali do outro lado e já volto. Ó, fizemos até aqui, vou chegar aqui, lembra que esse baixíssimo não conta como ponto e fecho aqui. Vou de novo, gente, subir 2 correntinhas e pegar meio ponto até lá na primeira diminuição. Vou fazer aqui meio ponto até a primeira diminuição. Aí, seguindo aí, fazendo meio ponto. Vocês estão ouvindo barulho de carro na rua, gente. Música alta. Ó, aqui é uma diminuição, tá vendo? 1, 2 aqui, uma diminuição. Eu vou fazer uma diminuição aqui, ó. Mais uma e mais uma aqui, ó.
Peguei mais um ponto, fiquei com 4 laçadas, fechei. Uma diminuição. E vou fazer mais uma, ó, com as 2 diminuições de baixo. Uma e mais uma, fechei. Fiz 2 diminuições, vou fazer um ponto aqui no centro, um meio ponto, assim. E depois eu vou fazer mais 2 diminuições, ó. Uma. Como eu tô usando 2 fios, às vezes eu pego um fio errado. Ó. Fechei. E agora eu vou pegar mais outras 2 diminuições, ó. E fechei tudo junto. Tô tentando fazer bem fechadinho. Pronto. E agora eu sigo fazendo meio ponto até lá do outro lado. É exatamente isso, só isso, gente. Que não tem segredo, ó, e vai fechando, tá? Vou fazer o meio ponto até aqui e já volto. Mais uma vez, vou repetir. Aqui essa parte de trás, venho na segunda e faço um baixíssimo. Vou subir mais uma vez 2 correntinhas, 1, 2, e seguir em meio ponto, de novo, até lá na primeira diminuição. Vou fazer aqui os meus meio pontos. Quando chegar lá, naquela diminuição, eu volto. Assim. Chegou nas 2 diminuições aqui, ó. Vou fazer uma diminuição aqui, em meio ponto, igual a gente já tava fazendo. Por que quando eu vou fazer pra vocês, dá isso? Eu faço, dá certinho. Eu fico querendo mostrar, né? Deve ser, ó. Pronto. Fechei. Ah, vou fazer uma diminuição, um ponto aqui, um meio ponto, e depois mais uma diminuição aqui. Ó, pronto. Fechei. E vou fazendo meio ponto até lá do outro lado. Gente, essa botinha é bem simples. É uma botinha muito simples. Eu não quis fazer nada muito elaborado, mesmo porque também a gente tá com a linha na cor marrom, para eu poder explicar para vocês. Então, assim, quis fazer ela mais simples possível. Ó, vou chegar até ali e já volto. Agora, é o seguinte, vou chegar aqui naquelas 2 correntinhas, de novo, fechar com baixíssimo, e vou subir 3 correntinhas aqui, 3. Laçada na agulha, vou pular o meu primeiro ponto, esse ponto próximo, e vou no próximo, e vou fazer um meio ponto. Uma correntinha, pular esse ponto, e vou fazer meio ponto. Uma correntinha, pulo esse, e vou no próximo. E eu vou intercalar agora, fazendo assim, ó. Meio ponto, uma correntinha, pulo um ponto. Aqui que a gente vai colocar o nosso cordãozinho. Meio ponto, pulo uma correntinha, meio ponto. Pulo um ponto, né? Uma correntinha, pulo e vou lá no próximo, ó. E vou fazendo isso por toda a volta, até chegar lá do outro lado, ó. Fazendo assim. Chegar aqui e já volto. Chegamos aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou prender na segunda correntinha e pronto. Nesse meu aqui, eu não sei o que foi que eu fiz, que faltou um ponto aqui. No outro não faltou, não. Mas isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, tá, gente? Por isso que eu tô deixando. Ó, aqui eu vou subir 3 correntinhas. E dentro de cada espaço desse de correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Assim. Em cima do meio ponto, eu vou fazer um ponto alto. Entre o espaço de correntinhas, 2 pontos altos, ó. Em cima do meio ponto, um ponto alto. E dentro do espaço de correntinhas, 2 pontos altos. Vou fazer isso por toda a volta também, ó. Desse jeito. Um aqui e 2 no espaço de correntinhas. Agora, a gente tá trabalhando pontos altos, tá? Não é mais meio ponto. Então, vou dar a volta. Chegou aqui, eu vou cortar o meu fio e simplesmente nós acabamos de fazer a nossa parte aqui dessa botinha.
Agora, a gente vai fazer o cordãozinho para colocarmos aqui. Venho aqui no meu segundo ponto, lembra? E faço aqui essa parte de cima da correntinha ali. Volto aqui, volto aqui. Eu gosto de deixar esse acabamento para mostrar para vocês. Tem gente que não conhece, né? Eu faço assim. Ó, pronto. Ajeito aqui, pronto. Agora eu vou cortar. E agora, gente, nós vamos fazer a cordinha da nossa botinha. Eu aqui, ó, ela fica toda assim, ó, feinha. Você pode jogar uma água com um amaciante e um pouquinho de álcool, que ela estrutura bem direitinho, mas se você colocar ela nesses sapatinhos aqui também, ó, já ajeitou, ó, tá vendo? Agora eu vou fazer o nosso cordãozinho. O nosso cordãozinho, gente, como eu estou usando 2 fios, eu vou continuar aqui fazendo, ó, laçada na minha agulha e faço o meu nó corrediço. Fiz um nó. Vou usar esses 2 fios para fazer. Se você estiver usando um fio mais grosso, é só você pegar 2 fios dele e começar a fazer a mesma coisa. Vou distribuir assim, ó, no meu dedo, um para cima, outro para baixo. E aí, eu vou fazer assim, ó, laçada aqui, pego o fio de cima e fecho. Laço aqui, pego o fio de cima e fecho. Laço no de baixo, fecho no de cima. Laço no de baixo, fecho no de cima, ó. É muito simples. E aqui, eu vou fazer 50 centímetros de cordinha. Ó, vai ser o que eu vou fazer pra mim. Eu acredito que dê pra bastante crianças aí, ó. Os 50 centímetros vai dar, porque deu pra dar lacinho e tudo, ó. Assim. De novo, aqui embaixo, pego em cima. Aqui embaixo, pego em cima. E aí, vai ficando assim o nosso cordãozinho. Eu até dou uma esticada, tá, gente? Ó. Vou fazer aqui os meus 50 centímetros e volto. Ó, fizemos aqui 50 centímetros de cordãozinho. Vou puxar o meu fio e cortar. Cortar. Deixa eu ver aqui onde tá o outro. Vou puxar aqui, pronto. Fiquei aqui. O que que eu vou fazer, gente? Como isso, essa botinha do Shrek, ele é muito simples, né? Eu até pensei, vou colocar uma ponteira, uma bolinha. Não tem por que colocar, porque é uma roupa simples. Então, o que que eu fiz? Um nó. Simplesmente um nozinho. Ó, a roupinha do Shrek é bem simplinha. Então, eu fiz um nozinho mesmo e cortei. Pronto. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. A gente fez um nó corrediço ali, mas acredite, aconteceu comigo de soltar esse nó. Então, dá mais um nó, não custa nada, né? Ó, pronto. Não, esse nó ficou um em cima do outro, um longe do outro. Então, vamos dar mais um. Ó. Fechei, pronto. Dei o nó, apertei bem, vou cortar a ponta do meu fio. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui na lateral, vou deixar esse espacinho aqui, ó, da frente pra eu ver se vai dar certo. E a gente vai só passar aqui, ó. Passa de um lado, passa do outro, passa do lado. Tô falando que na hora que eu fiz essa passagem de um lado pro outro, eu não tinha feito o nó naquele nó corrediço. O que que aconteceu? Ele desfez, eu tive que refazer o nó. Então, por isso que eu já tô falando, acredite, porque comigo aconteceu. Ó, e aí, eu vou deixar aquelas 2 pontas pra frente, né? Então, vai um pra frente, outro pra trás. Já estou terminando aqui, ó. Já vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Sempre bom colocar aqui nesse moldezinho, gente, porque dá um jeitinho, ó. Venho aqui, então, aqui. Saiu aqui, pronto, ó, tá vendo? Se achar que ficou torto, vocês mudam aqui essa partezinha da frente, mas eu acho que deu certo, ó. Venho aqui e vou fazer. Gente, eu tive que cortar porque minha mãe chegou aqui gritando. Exatamente assim, gritando, ó. E aí, ó, fechei e vou dar um lacinho aqui, ó. Desse jeitinho. E agora ela tá falando. Ela tenta falar baixo, mas não adianta. Vocês não estão... Não sei se vocês estão vendo. Ó, e aí ficou pronta a nossa botinha. Gente, peraí. Deixa eu ajeitar isso aqui pra frente, ó. Ou... Isso aqui ficou muito lindo, vocês não acham? Ó, então, ficamos aqui com o nosso shortinho, o coletinho
o gorrinho e a botinha. Isso ficou uma coisa incrível. Chega, gente, também acho que eu já fiz bastante, né? Eu já fiz bastante. Lembrando aí a Pemu Laser, tá tudo na descrição, gente. Eu deixo sempre na descrição. Aonde comprar os fios também eu deixo. Deixo sempre aí na descrição. Depois, se vocês quiserem, eu coloco o link. Vou colocar aí também o link desses negocinhos aqui que eu compro também na Shopee. Vou deixar tudo pra vocês aí na descrição, os links. E é isso, gente. Vou fazer um videozinho com meu neto e coloco aí pra vocês verem. Claro, ele vestido com essa roupinha. Como ele tá longe de mim, gente, ele tá até uma roupinha maiorzinha, tá? Mas vamos ver como que vai ficar nele. Ele é miudinho, né? Mas é isso. Muito obrigada por você que ficou até aqui. Beijo grande e até a próxima Invenção de Moda.